Olá, bem-vindos à sexta parte do livro A Prisão do Rei, de Vitória Aveyard. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 23. Evangeline. Ela ri no meu pescoço, um esfregar de lábios e aço frio. Minha coroa pende de seu cabelo vermelho ondulado, aço e diamantes reluzindo entre os cachos cor de rubi. Com sua habilidade, ela faz os diamantes piscarem como estrelas. Relutante, saio da cama, deixando os lençóis de seda e Elane para trás. Ela reclama quando abre as cortinas, deixando a luz do sol entrar. Com um gesto seu, a janela escurece até que a claridade fica a seu gosto. Eu me troco na penumbra, vestindo as pequenas roupas íntimas pretas e sandálias. Hoje é um dia especial e me apresso para moldar uma roupa a partir das placas de metal no meu armário. Titânio e aço escurecido cintilam pelo meu corpo, preto e prateado, refletindo a luz em um arco-íris brilhante. Não preciso de uma criada para me maquiar, nem quero uma passeando pelo meu quarto. Eu mesma cuido disso, combinando o batom azul escuro brilhante com um delineador preto salpicado com cristais, feito especialmente para mim. Elane cochila enquanto isso até eu puxar a coroa da cabeça dela. Serve perfeitamente na minha cabeça. Isso é meu. Digo abaixando para dar mais um beijo nela. Elane sorri preguiçosa, seus lábios se curvando contra os meus. Não esqueça que você também deve estar presente hoje. Ela faz uma reverência irônica. Ao seu comando, Alteza. O título é tão delicioso que quero lamber as palavras direto da boca dela, mas para não correr o risco de borrar a maquiagem me detenho. Não olho para trás para não perder o pouco de autocontrole que me resta. A mansão Reed pertence à minha família há gerações e fica no cume de uma das muitas colinas da região. Toda de aço e vidro, é de longe minha favorita entre as propriedades da família. Meu quarto fica virado para o leste, em direção ao alvorecer. Gosto de levantar com o sol tanto quanto Elane desgosta. A passagem de aço que liga meus aposentos aos corredores principais foi feita por um magnetron, aberta dos lados. Algumas passarelas se prolongam até o térreo, mas muitas se arqueiam para cima das copas das árvores, das rochas irregulares e das fontes salpicadas pela propriedade. Caso a batalha um dia bata à nossa porta, os invasores passariam por maus bocados para abrir caminho pela estrutura, armada contra eles. Apesar da floresta bem podada e dos jardins luxuosos, poucos pássaros vêm até aqui. Eles sabem do perigo. Quando éramos crianças, Ptolomeus e eu os usávamos como alvo para treinamento. Outros ainda caíam pelos caprichos da minha mãe. Mais de 300 anos atrás, antes dos reis Calorem ascenderem, Reed não existia, tampouco Norta. Esse pedaço de terra era governado por um chefe militar Samos, meu ancestral. Nosso sangue é de conquistadores e nosso destino se elevou de novo. Mavi não é mais o único rei de Norta. Os criados são especialistas em ficar fora de vista aqui, surgindo apenas quando são necessários ou quando são chamados. Nas últimas semanas, parecem quase bons demais nesse quesito. Não é difícil adivinhar o porquê. Muitos vermelhos estão fugindo, ou para as cidades para se protegerem da guerra civil, ou para se juntar à rebelião da Guarda Escarlate. Meu pai diz que a guarda em si fugiu para Piedmont, que por sua vez nada mais é do que uma marionete dançando ao comando de Montfort. Mesmo relutante, ele mantém canais de comunicação com Montfort e com líderes da guarda. Por enquanto, o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo, o que os torna todos possíveis aliados contra Maven. Tolle espera na galeria o amplo espaço na lateral do prédio principal. As janelas oferecem vista em todas as direções, estendendo-se pelos vários quilômetros da propriedade. Nos dias mais claros dá para ver Pitaros a oeste, mas as nuvens estão baixas ao longe, conforme chuvas de primavera correm por toda a extensão do rio que se espalha pelo vale. A leste, as colinas se estendem cada vez mais altas até se tornarem montanhas azuis verdeadas. A região é, na minha opinião, o pedaço mais bonito de Norta, e é minha, da minha família. A Casa Samos governa esse paraíso. Meu irmão certamente parece um príncipe, o herdeiro do trono de Rift. Em vez de uma armadura, Tolle veste um uniforme novo, prateado em vez de preto, com botões reluzentes de aço e ônix e uma faixa escura como petróleo passando por seu ombro e chegando ao quadril. Sem medalhas ainda, ou pelo menos sem nenhuma que ele possa usar. As que possuem foram recebidas por servir outro rei. Seu cabelo prateado está molhado, lambido para trás na cabeça. Está com o frescor do banho. Ele mantém sua nova mão junto ao corpo. Rain precisou de quase um dia inteiro para fazê-la crescer de forma adequada e teve muita ajuda de 2 outros curandeiros.
Onde está minha esposa? Ele pergunta, olhando para a passagem vazia atrás de mim. Ela vai se juntar a nós em algum momento. É uma preguiçosa. Tolly casou com Elane uma semana atrás. Não sei se ele a viu desde a noite do casamento, mas não se importa. Esse foi o acordo que estabeleceram. Tolly encosta o braço bom no meu. Nem todo mundo é capaz de trabalhar com tão poucas horas de sono como você. E você? Soube que todo aquele esforço para reconstruir sua mão resultou em longas noites com Lady Brain. Respondo com malícia. Ou estou mal informada? Tolly sorri envergonhado. Como poderia estar? É verdade. Na mansão Reed é quase impossível guardar segredos, em especial da nossa mãe. Os olhos dela estão em todos os lugares, em ratos, gatos e em algum eventual pássaro ousado. Os raios do sol penetram pela galeria, reluzindo nas muitas esculturas de metal fluido. Enquanto passamos, Ptolomeu gira sua nova mão no ar e as esculturas a acompanham, alterando-se. Cada uma se torna mais complexa que a anterior. Não perca tempo, Tolly. Se os embaixadores chegarem antes de nós, papai vai espetar nossa cabeça no portão. Zombo. Ele ri da piada. Nenhum de nós nunca viu algo assim. Meu pai matou antes, isso é certo, mas nunca com tanta crueldade ou tão perto de casa. Não derrame sangue no seu próprio jardim. Ele diz. Seguimos nosso caminho pela galeria, permanecendo nas passarelas externas para apreciar melhor o clima agradável. A maioria dos salões interiores dá vista para a passarela através de janelas de vidro polido ou portas abertas para receber a brisa da primavera. Guardas de Samos protegem um deles e acenam com a cabeça quando nos aproximamos, demonstrando respeito ao seu príncipe e à sua princesa. Sorrio diante do gesto, mas a presença deles me incomoda. Os guardas de Samos supervisionam uma operação violenta, a produção de pedra silenciosa. Até mesmo Ptolomeu se empalidece quando passamos. O cheiro de sangue nos sobrepuja por um instante, preenchendo o ar com ferro pungente. Duas pessoas da casa Arwen estão sentadas no interior da sala, acorrentadas às cadeiras. Não estão aqui voluntariamente. A casa deles é aliada de Marvin, mas precisamos das pedras. Rain está parada entre eles, acompanhando o progresso. Ambos os punhos dos Arwen foram cortados e eles sangram livremente em grandes baldes. Quando chegarem ao limite, Rain vai curá-los para estimular a produção de sangue e recomeçar outra vez. Enquanto isso, o sangue se mistura com o cimento, enrijecendo os terríveis blocos de pedras supressoras de habilidades. Para quê? Não sei, mas com certeza meu pai tem planos para eles. Uma prisão, talvez, como aquela que Maven construiu tanto para os prateados quanto para os sanguinovos. Nossa maior sala de visitas, apropriadamente chamada de Prolongar do Sol, é a que fica na encosta oeste. Suponho que agora seja a nossa sala do trono também. Conforme nos aproximamos, cortesãos da nobreza recém-criada por meu pai despontam no caminho e a quantidade aumenta a cada passo. A maioria são primos da família Samos, promovidos por nossa declaração de independência. Alguns parentes mais próximos, os irmãos do meu pai e seus filhos, reivindicaram títulos de príncipes para si, mas o restante se contentou, como sempre, a viver do nome e das ambições do meu pai. Cores brilhantes se destacam entre o tradicional preto e prata, um indicativo óbvio da reunião de hoje. Embaixadores de outras casas rebeldes vieram negociar com o reino de Rift, ou melhor, se ajoelhar. A casa Iral vai argumentar, tentar barganhar. Os silfos pensam que seus segredos podem lhes garantir uma coroa, mas o poder é a única coisa de valor aqui. Força é a única moeda de troca, e eles abriram mão de ambos ao entrar no nosso território. Os representantes de Aven vieram, sombrios banhando-se na luz do sol, enquanto os dobraventos de Lares se mantêm juntos usando amarelo. Eles já juraram lealdade ao meu pai e contribuíram com o poderio da Força Aérea, tomando o controle da maioria das bases. Me preocupo mais com a Casa Aven. Elane não fala sobre isso, mas sente falta da sua família. Alguns já juraram lealdade aos Samos, mas não todos, incluindo seu pai, e ela se entristece ao ver a casa rachar. Na verdade, acho que esse é o motivo de não ter vindo até aqui comigo. Elane não consegue suportar a casa dividida. Gostaria de poder fazê-los se ajoelhar diante dela. Com a luz da manhã, o prolongar do sol ainda é impressionante com seu piso liso de pedras do rio e a visão arrebatadora do vale. O rio Devoto é uma faixa azul sobre o verde sedoso, curvando-se preguiçoso até a tempestade distante. A colisão não chegou ainda, dando tempo para Tolly e eu tomarmos nossos lugares nos respectivos tronos. O de Tolly fica à direita de papai e o meu à esquerda de mamãe. São todos feitos de aço da melhor qualidade, polido até refletir como um espelho.
São gelados, por isso digo a mim mesma para não tremer enquanto sento. Sinto arrepios mesmo assim, a maioria antecipando a sensação. Sou a princesa Evangeline de Rift, da Casa Samos. Pensava que meu destino era ser rainha de outra pessoa, sujeita à coroa de outra pessoa. Isso é muito melhor. Era o que deveríamos ter feito desde o princípio. Quase me arrependo dos anos desperdiçados aprendendo a ser esposa de alguém. Meu pai entra na sala com uma multidão de conselheiros, inclinando a cabeça para escutá-los. Ele não fala muito por natureza. Seus pensamentos são reservados para si mesmo, mas ouve bem, levando tudo em consideração antes de tomar decisões. Não como Maven, o rei tolo, que seguia apenas sua bússola quebrada. Minha mãe entra a seguir, sozinha, com seu verde tradicional, sem damas nem conselheiros. As pessoas abrem um amplo espaço para sua passagem, provavelmente por causa da pantera negra andando atrás dela. O animal acompanha seu ritmo, saindo de perto apenas quando chegam ao trono. Ela vem até mim, aconchegando-se a cabeça enorme no meu tornozelo. Por costume, me mantenho imóvel. O controle de minha mãe sobre as criaturas é bem forte, mas não perfeito. Já vi seus animais de estimação arrancarem pedaços de muitos criados, por vontade dela ou não. A pantera, então, volta para perto de minha mãe, sentando à esquerda dela, entre nós duas. Ela pousa a mão resplandecente de esmeralda na cabeça do animal, acariciando sua pelagem negra e sedosa. O felino gigantesco pisca lentamente com seus olhos redondos e amarelos. Encontro os olhos da minha mãe e ergo uma sobrancelha. Bela entrada. Fiquei entre a pantera e a Piton, ela retruca. As esmeraldas brilham na coroa em sua cabeça, habilmente incrustada na prata. Seu cabelo cai perfeitamente como uma cortina preta, grossa e macia. Mas não consegui achar um vestido que combinasse com a cobra. Ela gesticula para as jades cobrindo seu vestido de chifão. Duvido que essa seja a razão, mas não preciso falar em voz alta. Suas maquinações ficarão claras em breve. Esperta como é, minha mãe tem pouco talento para subterfúgios. Suas ameaças são diretas. Meu pai é um bom par nesse sentido. Está sempre se movendo nas sombras, ainda que suas manobras levem anos. Mas, por enquanto, ele está exposto à luz do dia. Seus conselheiros se afastam ao aceno de sua mão e ele sobe para sentar conosco. É uma visão poderosa. Sua antiga túnica negra foi abandonada. Como Ptolomeus, veste roupas brocadas com fios de prata. Posso sentir a armadura sobre seu traje real, cromo, exatamente igual à coroa em sua cabeça. Nada de joias para meu pai. Elas não têm utilidade para ele. Primos de ferro? Ele diz com tranquilidade, procurando os vários rostos de Samos na multidão. Reis de aço? Gritam em resposta, erguendo os punhos. A força daquilo faz meu peito vibrar. Em Norta, nas salas do trono de Whitefire ou em Summertown, alguém sempre gralhava o nome do rei anunciando sua presença. Assim como no caso das joias, meu pai não se importa com tais demonstrações. Todos aqui sabem nosso nome. Repeti-lo apenas demonstraria fraqueza, sede por reafirmação. Meu pai não é fraco e nem precisa disso. Comecem, ele diz. Seus dedos tamborilam no braço do trono e as portas pesadas de metal no fim do salão se abrem. Os embaixadores são poucos, mas de alta patente. São os líderes de suas casas. Lord Salin, de Iral, parece usar todas as joias que faltam em meu pai, com um largo colar de rubis e safiras se espalhando de ombro a ombro. Sua túnica balança na altura dos tornozelos, estampada com padrões vermelhos e azuis em igual proporção. Seria fácil tropeçar, mas um silfo da casa Iral não se preocupa com isso. Ele se move com uma graça letal, seus olhos pretos focados. Lord Salin faz o que pode para ficar à altura da memória da sua predecessora, Ara Iral. Seus acompanhantes são silfos também, tão extravagantes quanto ele. Fazem parte de uma bela casa, com pele bronze e cabelos pretos exuberantes. Sônia não está entre eles. Eu a considerava uma amiga na corte, tanto quanto era possível. Não sinto sua falta e provavelmente é melhor que não esteja aqui. Os olhos de Salin se estreitam ao avistar a pantera ao lado da minha mãe, no momento ronronando diante de suas carícias. Ah! Eu tinha esquecido. A mãe dele, assassinada recentemente, era chamada de Pantera na juventude. Bem sutil, mãe. 6 sombrios de Aven ficam visíveis com a expressão decididamente menos hostil. No fundo da sala percebo Elane chegando. O rosto dela permanece nas sombras, ocultando sua dor de qualquer outra pessoa na multidão. Gostaria que estivesse sentada ao meu lado, mas mesmo que a minha família tenha sido mais do que favorável ao seu respeito, isso nunca poderá acontecer. Ela vai sentar ao lado de Tolly um dia, não ao meu. O pai de Elane, Lord Gerald, é o líder da delegação de Aven. Como ela, tem cabelo vermelho e pele radiante.
Aparenta ser mais jovem do que é de fato, maquiado por sua habilidade natural de manipular a luz. Se sabe que sua filha está no fundo da sala, não demonstra. Majestade, Salin Iral inclina a cabeça apenas o suficiente para ser educado. Meu pai não se inclina, apenas seus olhos se movem percorrendo os embaixadores. Senhores, senhoras, bem-vindos ao reino de Rift. Agradecemos a hospitalidade, Gerald responde. Quase posso ouvir meu pai ranger os dentes. Ele detesta a perda de tempo e tais cordialidades com certeza estão nessa categoria. Bem, vocês vieram até aqui, espero que seja para confirmar sua lealdade. Nós nos comprometemos a apoiar sua coalizão para destronar Maven, Salin diz. Não é isso. Meu pai suspira. Maven foi destronado em Rift. Com a nossa aliança poderemos conquistar mais. Mas você será rei. Teremos um ditador no lugar de outro. Murmúrios se espalham pela multidão, mas permanecemos em silêncio enquanto Salin cospe suas bobagens. Minha mãe se inclina para a frente. É muito injusto comparar meu marido àquele príncipe podre que não deveria ter sentado no trono do pai. Não ficarei parado enquanto confisco uma coroa que não é sua, Salin rosna em resposta. Minha mãe estala a língua. Uma coroa que você não teve a ideia de tomar? É uma pena que a pantera tenha sido assassinada. Ela pelo menos teria se preparado para isso. Minha mãe continua alisando o predador brilhante ao seu lado. A pantera rosna baixo, exibindo as presas. O fato permanece, meu pai interrompe. Mesmo com Maven se debatendo, seu exército e seus recursos são vastos o suficiente para nos sobrepujar, especialmente agora que Lakeland se uniu a ele. Mas juntos podemos nos defender, contra-atacar com força, esperar que mais do seu reino caia, esperar que a Guarda Escarlate... A Guarda Escarlate? Gerald cospe no nosso belo piso. Seu rosto muda de cor quando o sangue prateado sobe. Você quer dizer Montfort, o verdadeiro poder por trás daqueles terroristas. Outro reino. Tecnicamente, Tolly começa a falar, mas Gerald prossegue. Começo a achar que você não se importa com Norta apenas com seu título e sua coroa. Quer manter qualquer parte da nação para si, enquanto criaturas maiores a devoram. Gerald estoura. Na multidão, Elane se retrai e fecha os olhos. Ninguém fala com meu pai desse jeito. A pantera rosna de novo, acompanhando o temperamento de minha mãe, que agora está furiosa. Meu pai apenas se recosta no trono, observando a ameaça ecoar por toda a sala. Depois de um momento de agitação, Gerald se ajoelha. Peço desculpa, majestade. Eu me expressei mal. Não foi minha intenção. Ele para de falar sobre o olhar atento do rei, as palavras morrendo nos seus lábios carnudos. A guarda escarlate nunca terá lugar aqui. Não importa quem os apoie. Meu pai diz, resoluto. Vermelhos são inferiores, estão abaixo de nós. É assim que funciona. A própria natureza sabe que somos seus mestres. Por que mais seríamos prateados? Por que mais seríamos deuses se não para governá-los? Os primos da família Samus vibram. Reis de aço! Se os sangue novos querem se aliar a insetos, deixe-os. Se querem dar as costas para nosso estilo de vida, deixe-os. Quando se voltarem contra nós para lutar contra a natureza, nós os mataremos. O apoio aumenta, espalhando-se da nossa casa para a Casa Lares. Mesmo alguns nas delegações aplaudem ou acenam em concordância. Duvido que já tenham visto Volo Samus falar tanto. Meu pai guarda sua voz e suas palavras para momentos importantes. Esse com certeza é um deles. Apenas Salin permanece parado. Seus olhos escuros se destacam, rodeados por um contorno negro. Não foi sua filha que deixou uma terrorista escapar? Ela não massacrou 4 prateados em uma casa nobre no caminho? 4 membros da Casa Arwen que haviam jurado lealdade a Maven. Minha voz estala como a ponta de um chicote. Lord Iral vira o rosto para mim e me cita eletrificada, quase levantando do trono. Essas são minhas primeiras palavras como princesa, finalmente ditas em uma voz que é realmente minha. 4 soldados que arrancariam cada pedaço de qualquer um de nós se o rei perturbado deles mandasse. Está de luto por eles, meu senhor? Salin fecha a cara. Estou de luto pela perda de uma refém valiosa. Nada mais. E, obviamente, questiono sua decisão, princesa. Mais uma gota de escárnio na sua voz e corto sua língua. A decisão foi minha, meu pai diz neutro. Barrow era uma refém valiosa. Nós a tiramos de Maven. E a deixamos solta na praça como uma fera fora da jaula. Me pergunto quantos soldados reais Barrow derrubou naquele dia, o suficiente para concretizar o plano do meu pai, para encobrir nossa própria fuga.
E agora ela está solta por aí. Salin grita, perdendo a calma cada vez mais. Meu pai não demonstra sinais de interesse e declara o óbvio. Barrow está em Piedmont, é claro, e asseguro a você que era mais perigosa sob o comando de Maven do que jamais será com eles. Nossa preocupação deveria ser eliminar o garoto, não radicais destinados ao fracasso. Salin empalidece. Fracassar? Eles dominaram Corvium, controlaram uma vasta parte de Piedmont usando um príncipe prateado como marionete. Se isso é fracasso, eles querem igualar o que é desigual por princípio. Minha mãe fala com frieza e sinceridade. É tolice, uma equação impossível. Só pode terminar em derramamento de sangue. E vai terminar. Piedmont vai se reerguer. Norte expulsará os demônios vermelhos. O mundo continuará girando. Todos os argumentos parecem morrer ali. Como meu pai, ela se recosta no trono satisfeita. Não está cercada pelo familiar silvo de cobras, mas a grande pantera ronrona sobre seu toque. Meu pai continua no seu ritmo, ansioso para dar o golpe definitivo. Nosso foco é Maven, Lakeland. Extirpar o rei do seu novo aliado o deixará vulnerável, mortalmente vulnerável. Vocês vão nos apoiar em nossa jornada para livrar o país desse veneno? Lentamente, Salin e Gerald trocam olhares. A adrenalina corre pelas minhas veias. Eles vão se ajoelhar. Precisam fazer isso. Vocês apoiarão a Casa Samos, a Casa Lares, a Casa Lerolan. Uma voz o interrompe, a voz de uma mulher ecoando de lugar nenhum. Você acha que tem o direito de falar por mim? Gerald retorce as mãos em movimentos rápidos. Todos no salão engasgam, inclusive eu, quando uma terceira embaixadora aparece do nada entre os integrantes das casas Iral e Aven. Sua casa está atrás dela, dezenas de pessoas em roupas vermelhas e laranja como o sol poente, como uma explosão. Minha mãe dá um pulo, surpresa, pela primeira vez em muitos, muitos anos. A adrenalina se transforma em estacas de gelo, resfriando meu sangue. A líder da Casa Lerolan dá um passo ousado à frente. Parece séria. Os cabelos grisalhos estão presos em um coque perfeito e seus olhos queimam como bronze. Ela não conhece a palavra medo. Não vou apoiar um rei de Samos enquanto um herdeiro dos Calori viver. Sabia que estava sentindo o cheiro de fumaça. Minha mãe murmura, afastando a mão da pantera. A criatura fica imediatamente tensa, levantando com as garras para fora. Ela apenas dá de ombros sorrindo. É fácil falar, Larentia. Agora você me vê aqui de pé. Os dedos dela tampurilam a lateral do corpo, observando com atenção. Ela é uma oblívia, capaz de explodir as coisas com um toque. Aproximando-se o suficiente, pode obliterar meu coração dentro do peito ou meu cérebro dentro do crânio. Sou uma rainha. Eu também. Annabel Lerulan abre um sorriso largo. Apesar das suas roupas serem elegantes, ela não usa nenhuma joia, nem mesmo uma coroa. Nada de metal. Meu punho se fecha. Não vamos abandonar meu neto. O trono de Norta pertence a Tibérias VII. Nossa coroa é de chamas, não de metal. A raiva do meu pai se acumula como um trovão e cai como um raio. Ele levanta do trono com um dos punhos cerrados. Os reforços de metal que sustentam a sala se retorcem, rugindo sobre a força de sua fúria. Tínhamos um acordo, Annabel. Ele rosna. Barrow em troca do seu apoio. Ela apenas pisca. Do outro lado, ouço meu irmão acusar entre dentes. Você esqueceu como a guarda assumiu o controle de Corvium? Não viu seu neto lutando contra seus semelhantes em Arquion? Como o reino pode apoiá-lo agora? Annabel não se move. Seu rosto permanece calmo, com uma expressão sincera e paciente. Ela parece uma velhinha bondosa em todos os trejeitos, exceto pelas ondas de ferocidade que emana. Espera que meu irmão prossiga, mas quando ele não o faz, assume a fala. Obrigada, príncipe Ptolomeus, por pelo menos não insistir na mentira ultrajante sobre o assassinato do meu filho e o exílio do meu neto. Ambos os crimes cometidos pelas mãos de Elara Merandos, ao contrário do que a máquina de propaganda do reino espalha. Sim, Tibérias fez coisas terríveis, mas seu intuito era sobreviver. Depois que demos as costas para ele, que o abandonamos. Depois que seu próprio irmão, envenenado pela mãe, tentou matá-lo na arena como um criminoso. Uma coroa é o mínimo que devemos lhe oferecer como desculpas. Atrás dela, os representantes de Iral e Aven se mantêm firmes. Uma cortina de tensão cai sobre a sala. Todos assentem. Somos prateados, nascidos para a força e o poder. Fomos treinados para lutar, para matar. Ouvimos o tic-tac do relógio em cada coração.
numa contagem regressiva para o derramamento de sangue. Olho para Elane, que aperta os lábios em uma linha sinistra. O rift é meu! Meu pai rosna, suando como uma das feras da minha mãe. O barulho faz meus ossos vibrarem e no mesmo instante me sinto uma criança de novo. Não tem o mesmo efeito sobre a velha rainha. Anabel apenas inclina a cabeça para o lado. Raios de sol cintilam nas mechas ferrosas e lisas do seu cabelo, preso na altura da nuca. Então fique com ele. A velha responde, dando de ombros. Como você disse, tínhamos um acordo. Simples assim, o redemoinho que ameaçava engolir a sala desaparece. Alguns dos primos, além de Lord Gerald, voltam a respirar. Annabel estende as mãos em um gesto aberto. Você é rei de Rift e que tem um reinado longo e próspero. Mas meu neto é rei de Norta por direito e precisará de todos os aliados que pudermos reunir para reconquistar o trono. Mesmo meu pai não previa essa virada. Annabel Lerolan não ia à corte havia muitos anos, sempre optando por permanecer em Delphi, o território de sua casa. Ela desprezava Elara Merandos e não aguentava ficar perto dela, talvez a temesse. Suponho que agora que a rainha murmuradora se foi, a velha rainha Oblívia pode voltar. E de fato voltou. Digo a mim mesma para não entrar em pânico. Meu pai pode ter sido pego de surpresa, mas não vai se render. Controlamos Rift. Estamos em casa. Não entregaremos a coroa. Foram apenas algumas semanas, mas não admito a ideia de perder o que conquistamos, o que mereço. Me pergunto como você pretende devolver o poder a um rei que não quer o trono. Meu pai reflete. Ele junta as pontas dos dedos e analisa Anabel. Seu neto está em Piedmont. Meu neto é um agente forçado da Guarda Escarlate que no momento é controlada pela República Livre de Montfort. O líder deles, o auto-intitulado primeiro-ministro, é um homem bem razoável. Ela acrescenta, falando como se estivesse discutindo a previsão do tempo. Meu estômago se revira e me sinto um pouco enjoada. Algo em mim, um instinto primitivo, grita para que eu a mate antes que continue. Meu pai ergue uma sobrancelha. Você tem contato com ele? A rainha Lerolan dá um pequeno sorriso. O suficiente para uma negociação. E tenho falado com o meu neto com mais frequência ultimamente. É um rapaz talentoso, muito bom com máquinas. Ele me procurou no momento de desespero, me pedindo apenas uma coisa. E graças a você, meu neto a conseguiu. Mari. Meu pai estreita os olhos. Ele tem conhecimento dos seus planos, então? Terá. E Montfort? Estão ansiosos para se aliar a um rei. Apoiarão uma guerra para restaurar o nome de Tibério VII. Do mesmo jeito que se aliaram a Piedmont? Se ninguém mais vai apontar a loucura do que ela está dizendo, serei obrigada a isso. O príncipe Bracken dança conforme a música deles. Os relatórios indicam que tomaram seus filhos. Está disposta a permitir que seu neto seja uma marionete? Vim aqui sedenta para ver os outros se ajoelhando. Permaneço no trono, mas me sinto vulnerável diante de Anabel enquanto ela sorri. Como sua mãe disse de forma tão eloquente, eles querem igualar o que é desigual por princípio. A vitória é impossível. Os prateados não podem ser dominados. Até a pantera está em silêncio, observando o debate com olhos atentos. Sua cauda se move devagar. Noto sua pelagem escura como a noite, um abismo exatamente igual àquele diante do qual estamos. Meu coração bate forte em um ritmo exausto, bombeando tanto medo quanto adrenalina pelo meu corpo. Não sei para que lado meu pai penderá. Não sei o que virá em seguida. Minha pele se arrepia. É claro, Anabel acrescenta, que o reino de Norta e o reino de Rift seriam ligados por uma aliança e pelo casamento. Perco o chão. Preciso de cada grama de esforço e orgulho para permanecer no meu trono gélido. Você é de aço. Sussurro na minha cabeça. Não se curva nem se quebra. Mas já posso me sentir fazendo a reverência, cedendo à vontade do meu pai. Ele vai me trocar sem nem pensar, se isso significar manter a coroa. O reino de Rift, o reino de Norta. Voluçamos, vai se agarrar ao que puder. Se o segundo estiver fora de alcance, fará o máximo para manter o primeiro, mesmo que isso signifique quebrar sua promessa, me vender mais uma vez. Minha pele formiga. Pensei que tudo isso tinha ficado para trás. Sou uma princesa agora, e meu pai é um rei. Não preciso casar com ninguém por uma coroa. Ela está no meu sangue, em mim. Não, isso não é verdade. Você ainda precisa do seu pai e do nome dele. Nunca será dona de si mesma. O sangue pulsa no meu ouvido, rugindo como um furacão. Não ouso procurar Elane. Eu prometi. Ela casou com meu irmão para que nunca nos separássemos. Cumpriu sua parte da barganha, mas e agora? Eles vão me mandar para Arqueon.
Ela vai ficar aqui como esposa de Tolly e, um dia, sua rainha. Quero gritar. Quero levantar desse trono, estilhaçá-lo e usá-lo para derrubar cada um nessa sala, incluindo eu mesma. Não posso aceitar isso. Não posso viver assim. Tive algumas semanas da sensação mais próxima da liberdade que já conheci. Não posso deixar isso escapar. Não quero voltar a viver segundo as ambições de alguém. Respiro tentando conter a raiva. Não acredito em nenhum Deus, mas rezo. Diga não, diga não, diga não. Por favor, pai, diga não. Ninguém olha para mim e esse é o meu único alívio. Ninguém me vê desmanchando lentamente. Ele só tem olhos para o meu pai. Tento me desligar, colocar a dor em uma caixa e guardá-la bem no fundo. É fácil fazer isso quando se está treinando ou numa luta, mas nesse momento é quase impossível. É claro, o rio de tristeza por dentro. Seu destino sempre foi esse, não importava o que acontecesse. Fui criada para casar com o herdeiro da casa Calori, fisicamente, mentalmente, fabricada para isso, como um castelo ou um túmulo. Minha vida nunca foi minha e nunca será. As palavras do meu pai fincam pregos no meu coração. Cada uma é uma nova explosão de lamento sangrento. Ao rei de Norta e ao rei de Rift. 24. Cameron. Murray demora mais do que os outros reféns. Alguns acreditaram em questão de minutos. Outros resistiram por dias, teimosos, agarrando-se às mentiras que haviam sido enfiadas goela abaixo. A Guarda Escarlate é um bando de terroristas. A Guarda Escarlate é cruel. A Guarda Escarlate tornará sua vida pior. O Rei Maven os libertou da guerra e os libertará de muito mais. Meias-verdades distorcidas e transformadas em propaganda. Posso compreender como eles e tantos outros acreditaram. Maven explorou a ânsia dos vermelhos, ignorantes à manipulação. Eles viram um prateado disposto a ouvir o que seus predecessores nunca fariam. Sua esperança era fácil de comprar. E a Guarda Escarlate está longe de ser um grupo de heróis inocentes. São, na melhor das hipóteses, falhos, combatendo a opressão com violência. Os integrantes da Legião Adaga continuam cautelosos. São apenas adolescentes que saltaram das trincheiras de um exército para o outro. Não os culpo por ficarem de olhos abertos. Murray ainda se agarra às suas inquietações. Por minha causa, pelo que sou. Maven acusou a guarda de matar pessoas como eu. Não importa quanto meu irmão tente, ele não consegue se desvencilhar das palavras do rei. Enquanto sentamos para tomar café da manhã, com tigelas de mingau de aveia quentes demais para serem tocadas, me preparo para as perguntas de sempre. Gostamos de comer na grama a céu aberto, com os campos de treino se perdendo no horizonte. Depois de 15 anos na favela, cada sopro da brisa parece um milagre. Estou sentada com as pernas cruzadas, o macacão verde escuro já confortável depois de tanto uso e das incontáveis lavagens. Por que você não vai embora? Murray pergunta, indo direto ao assunto. Ele mexe o mingau 3 vezes, no sentido anti-horário. Não jurou lealdade à guarda? Não tem motivo para ficar. Por que você não faz isso? Bato na colher dele com a minha. É uma réplica idiota, mas também uma fuga fácil. Não tenho uma boa resposta para ele e odeio que insista. Ele encolhe os ombros estreitos. Gosto da rotina, balbucia. Em casa. Bom, você sabe que era terrível lá, mas. Ele mexe o mingau, metal raspando no metal. Você lembra dos cronogramas dos apitos? Lembro. Ainda os ouço nos meus sonhos. Sente falta disso? Meu irmão zomba. É claro que não, mas não saber o que vai acontecer? Não sei. É assustador. Pega uma colherada de mingau. Está espesso e saboroso. Murray me deu sua cota de açúcar e a doçura em dobro corta qualquer desconforto que sinto. Acho que é assim com todo mundo. Talvez seja por isso que eu fico. Murray se vira para olhar para mim, estreitando os olhos para se proteger do brilho do sol nascente. Isso ilumina seu rosto, ressaltando o quanto mudou. As rações diárias preencheram seu corpo. O ar puro claramente fez bem para ele. Não tenho ouvido a tosse seca que costumava pontuar suas frases. Uma coisa não mudou, porém. Ele ainda tem a tatuagem em volta do pescoço, quase igual à minha. CNMMPF 188908. Está registrado na dele. Cidade Nova, montagem e manutenção, setor de pequenas fábricas. Na minha, o número é 188907. Eu nasci primeiro. Meu pescoço coça com a memória do dia em que fomos marcados, ficando permanentemente ligados aos nossos contratos vitalícios de trabalho. Não sei para onde ir.
Falo essas palavras em voz alta pela primeira vez, mesmo que tivesse pensado nelas todos os dias desde que escapei de Corros. Não podemos voltar para casa. Acho que não, ele murmura. Então o que vamos fazer? Você vai ficar e deixar essas pessoas... Já disse, eles não querem matar os sanguinovos. Maven mentiu. Não estou falando disso. A Guarda Escarlate talvez não te mate, mas a coloque em perigo. Você fica treinando para lutar, para matar, todo o tempo que não está comigo. E em Corvium eu vi, quando você libertou a gente. Não fale o que eu fiz. Meu irmão não precisa me lembrar. Lembro muito bem como matei 2 prateados, mais rápido do que jamais havia matado antes. O sangue escorrendo pelos olhos e pelas bocas, suas entranhas morrendo órgão a órgão, enquanto meu silêncio destruía tudo. Eu senti na pele, ainda sinto. A sensação da morte pulsa pelo meu corpo. Sei que você pode ajudar. Ele deixa um mingau de lado e pega minha mão. Nas fábricas, eu costumava segurar a dele. Os papéis se inverteram. Não quero que a transformem em uma arma. Cameron, você é minha irmã. Fez tudo o que pôde para me salvar. Deixe que eu faça o mesmo. Irritada, caí de costas na grama, deixando a tigela de lado. Ele me deixa pensar e olhar para o horizonte. Aponta para os campos à nossa frente. É verde demais aqui. Você acha que o resto do mundo é assim? Não sei. A gente podia descobrir. A voz dele é tão macia que finjo não ouvir e caímos em um silêncio tranquilo. Vejo os ventos da primavera perseguindo as nuvens no céu enquanto meu irmão come com movimentos rápidos e eficientes. Ou voltar para casa. Papai e mamãe. Impossível! Foco no azul do céu, de uma cor que eu nunca vi no inferno em que nascemos. Você me salvou. E quase morremos. Tínhamos tudo a nosso favor e quase morremos. Expiro lentamente. Não há nada que a gente possa fazer por eles agora. Por um tempo pensei que seria possível, mas... Só podemos ter esperança. A tristeza pesa em meu rosto, deixando sua expressão amarga, mas ele assente. E sobreviver? Continuar sendo nós mesmos? Você está me ouvindo, Cam? Murray segura minha mão. Não deixe isso mudar você. Ele está certo. Apesar de estar brava, apesar de sentir ódio por tudo que ameaça minha família, vale a pena alimentar esse sentimento? Então, o que eu deveria fazer? Finalmente, me forço a perguntar. Não sei como é ter uma habilidade. Você tem amigos que sabem. Murray pisca e faz uma pausa para enfatizar o que disse. Você tem amigos, né? Meu irmão abre um sorriso sarcástico por cima da borda da tigela. Dou um tapa no braço dele por ser engraçadinho. Minha mente salta para Farley primeiro, mas ela ainda está no hospital com o bebê, além de não ter uma habilidade. Farley não sabe como é ser tão letal, controlar algo tão poderoso. Tenho medo, Murray. Quando você perde o controle, apenas grita ou chora. Já eu, com o que eu sou capaz de fazer... Estendo a mão para o céu, flexionando os dedos diante das nuvens. Tenho medo. Talvez isso seja uma coisa boa. O que você quer dizer? Lá em casa, você lembra como usavam as crianças para consertar máquinas grandes, como elas entravam no meio da fiação? Murray abre os olhos escuros. A memória ecoa, ferro sobre ferro, batendo e torcendo o zumbido constante do maquinário ao longo da fábrica interminável. Quase posso sentir o óleo, a chave inglesa na minha mão. Foi um alívio quando Murray e eu crescemos o suficiente para não sermos mais aranhas. Era assim que os capatazes chamavam as crianças menores da nossa divisão. Pequenas o suficientes para ir aonde os trabalhadores adultos não alcançavam. Jovens demais para ter medo de morrer esmagados. O medo pode ser uma coisa boa, Cam. Ele prossegue. Não te deixe esquecer. E o medo, o respeito que tem por essa coisa perigosa dentro de você, acho que também é uma habilidade. Meu mingau está gelado a essa altura, mas forço uma colherada para não ter que falar. Agora o sabor do açúcar é dominante e a pasta gruda nos meus dentes. Essas tranças estão uma bagunça. Murray resmunga sozinho. Nossos pais iam trabalhar antes da gente e tínhamos que nos aprontar sozinhos para sair. Assim Murray aprendeu a desembaraçar meu cabelo em um instante. Me sinto bem com ele de volta e sou dominada pela emoção quando arrumo meu cabelo preto em 2 tranças. Meu irmão não me força a tomar uma decisão, mas a conversa traz à tona inúmeras questões em que eu já tinha pensado. Quem eu quero ser? Que escolha vou tomar? Ao longe, perto do limite dos campos de treino, avisto 2 figuras familiares, uma alta, outra baixa, ambas correndo nos limites da base. Fazem isso todos os dias e sua rotina de exercícios é conhecida pela maioria de nós. Apesar das pernas longas de Cal, Mari não tem dificuldade para acompanhar seu ritmo. Conforme se aproximam, posso vê-la sorrindo.
Há muita coisa na garota elétrica que não compreendo, e o fato de sorrir enquanto corre é uma delas. Obrigada, Murray. Digo levantando quando ele termina. Meu irmão não me acompanha. Ele segue meu olhar, encontrando Mari que se aproxima. Ela não o deixa tenso, mas Cal sim. Murray se ocupa rapidamente das tigelas, abaixando a cabeça para esconder sua expressão fechada. Os Cole não simpatizam com o príncipe de Norta. Mari ergue o queixo enquanto corre, demonstrando que nos viu. O príncipe tenta esconder sua irritação quando ela diminui o ritmo para uma caminhada. Ele acena com a cabeça para nós dois em uma tentativa de nos cumprimentar educadamente. Bom dia, Mari diz, saltando de um pé para o outro enquanto recupera o fôlego. Sua aparência melhorou e um brilho dourado quente está voltando para sua pele morena. Cameron, Murray, ela fala com os olhos alternando entre nós com a velocidade de um gato. Seu cérebro está sempre girando procurando rachaduras. Depois do que passou, como poderia ser diferente? Mari deve sentir a hesitação em mim porque continua ali, esperando que eu diga algo. Quase perco a calma, mas Murray encosta na minha perna. Faça um sacrifício, digo a mim mesma. Ela pode até entender. Você se importaria de caminhar comigo? Antes de ser capturada, Mari teria zombado de mim, mandado eu me catar, me enxotado como uma mosca irritante. Ela mal me tolerava, mas agora concorda. Com um único gesto, dispensa Cal como só ela é capaz de fazer. A prisão a mudou, como muda a todos nós. Claro, Cameron. Sinto como se falasse por horas, despejando tudo o que vinha guardando dentro de mim. O medo, a raiva, o enjoo que sinto todas as vezes que penso no que posso fazer e no que fiz, em como aquilo costumava me empolgar, como fazia eu me sentir invencível, indestrutível, mas agora me envergonha. É como se eu mesma cortasse minha barriga e deixasse as tripas caírem. Evito olhar para Mari enquanto falo, mantendo o olhar fixo nos pés enquanto andamos pelos campos de treino. Conforme avançamos, mais e mais soldados inundam o lugar. Sangue novos e vermelhos, todos fazendo seus exercícios matinais. Nos macacões verdes fornecidos por Montfort, é difícil dizer quem é quem. Parecemos iguais, unidos. Quero proteger meu irmão. Ele acha que deveríamos partir. Minha voz enfraquece e some. Mari é enérgica em sua resposta. Minha irmã diz a mesma coisa, todos os dias. Ela quer aceitar a oferta de Davidson, ser realocada, deixar outras pessoas lutarem. Os olhos dela escurecem intensos, passeando metodicamente pela paisagem repleta de uniformes verdes. Quer saiba ou não, está procurando riscos e ameaças. Giza diz que já demos o suficiente. Então, o que você vai fazer? Não posso dar as costas a tudo isso. Ela morde o lábio pensativa. Tem muita raiva em mim. Se não achar um jeito de me livrar dela, pode me envenenar. Mas acho que não é isso que você quer ouvir. Soaria como uma acusação vindo de qualquer outra pessoa, de Cal ou Farley, de quem Mari era 6 meses atrás, mas as palavras dela são suaves. Persistir nisso vai me devorar viva, admito. Se eu continuar usando minha habilidade para matar, vou me transformar em um monstro. Monstro. Ela estremece quando digo isso, fechando-se dentro de si. Mary Barrow já teve sua cota de monstros. Ela olha para longe, mexendo distraída em uma mecha de cabelo cacheada pelo suor e pela umidade. É tão fácil criar monstros, especialmente a partir de pessoas como nós. Mari murmura e então se recupera. Você não lutou em Archeon, pelo menos não a vi. Não, eu estava lá só para manter você sob controle. Na época era um bom plano, mas agora, que sei pelo que Mari passou, me sinto péssima. Ela não insiste. Foi ideia de Kilorn lá em Trial. Falo. Ele trabalha bem organizando os sanguinovos e os vermelhos e sabia que eu queria me afastar um pouco, então concordei em ir. Não para lutar, não para matar, a menos que fosse absolutamente necessário. E você quer continuar nesse caminho? Não é uma pergunta. Lentamente concordo com a cabeça. Não deveria me sentir envergonhada. Acho que é melhor defender, não destruir. Ao lado do corpo, meus dedos se dobram. O silêncio se acumula sobre minha pele. Não odeio minha habilidade, mas odeio o que ela pode fazer. Mari fixa o olhar em mim, sorrindo. Não sou sua combatente. Não posso lhe dizer o que fazer ou como lutar. Mas acho que essa é uma boa ideia. Se alguém tentar lhe convencer do contrário, mande falar comigo. Sorrio. De alguma forma, sinto como se um peso fosse tirado das minhas costas. Obrigada. Tenho que te pedir desculpas. Ela acrescenta, aproximando-se. Sou o motivo de você estar aqui. Entendo agora o que fiz. Forçar você a se juntar a nós. Foi errado. Desculpe.
É verdade, você agiu errado, mas no fim das contas, consegui o que eu queria. Murray, ela suspira. Estou feliz que o tenha de volta. O sorriso dela não desaparece, mas é enfraquecido pela menção ao irmão. Na leve subida à frente, Murray me espera com os prédios da base se espalhando atrás dele. Cal se foi. Ótimo. Apesar de já estar conosco há alguns meses, o príncipe age sempre de um jeito estranho. Não sabe conversar e parece sempre nervoso quando não tem uma estratégia em que pensar. Parte de mim ainda acha que nos vê como descartáveis, cartas que pode usar no momento certo. Mas ele ama Mari. Penso. Ama a garota de sangue vermelho. Isso deve valer alguma coisa. Antes de alcançarmos meu irmão, um último medo borbulha na minha garganta. Estou abandonando vocês? Os sangue novos? Digo. Minha habilidade é a morte silenciosa. Sou uma arma, querendo ou não. Posso ser usada. Posso ser útil. É egoísmo me afastar? Tenho a sensação de que essa é uma pergunta que Mari tem feito a si mesma, mas a sua resposta é só para mim. Claro que não, ela murmura. Você ainda está aqui. Há um monstro a menos para a gente se preocupar. Um fantasma a menos. 25. Mari. Apesar do meu tempo no furo ter sido marcado pela exaustão e pelo coração partido, ainda ocupa um lugar especial nas minhas memórias. Pela primeira vez, lembro mais vividamente das coisas boas do que das ruins. Os dias em que voltávamos com sanguinovos vivos, arrancados das garras da execução. Parecia um progresso. Cada rosto era uma prova de que eu não estava sozinha, de que eu podia salvar pessoas com a mesma facilidade que podia matá-las. Alguns dias parecia simples, a coisa certa a fazer. Venho buscando essa sensação desde então. A base de Piedmont tem suas próprias instalações de treinamento, tanto internas quanto ao ar livre, algumas equipadas para prateados, o restante para soldados vermelhos. O coronel e seus homens, agora na casa dos milhares e aumentando dia a dia, reivindicaram o campo de tiro. Sanguinovos como Ada, com habilidades menos devastadoras, treinam com eles aperfeiçoando a pontaria e as habilidades de combate. Killorn transita entre eles e os sanguinovos no campo de treinamento para prateados. Ele não pertence a nenhum grupo, mas sua presença é tranquilizadora. Killorn é o completo oposto de uma ameaça e um rosto familiar. Ele não teme os sanguinovos, ao contrário de muitos dos soldados verdadeiramente vermelhos. Já passou tempo demais comigo para isso. Meu amigo me acompanha agora enquanto passamos por um prédio do tamanho de um hangar de jatos, mas sem pista de decolagem. O ginásio dos prateados. Ele diz apontando para a estrutura. Tem todo tipo de coisa aí dentro. Pesos, pistas com obstáculos, uma arena... Sei. Aprendi a usar minhas habilidades num lugar como esse, cercada pelos olhares maldosos dos prateados que me matariam se vissem uma única gota do meu sangue. Pelo menos não tenho mais com que me preocupar com isso. Provavelmente eu não deveria treinar num lugar com teto ou lâmpadas. Killorn ri. Provavelmente não. Uma das portas do ginásio bate ao abrir e uma figura sai, com uma toalha em volta do pescoço. Cal seca o suor do rosto ainda prateado pelo esforço. Levantamento de peso, presumo. Ele estreita os olhos e se aproxima de nós o mais rápido que pode. Ainda ofegante, estende a mão a Killorn e a aperta com um sorriso largo. Killorn? Cal acena com a cabeça. Está levando Mari para conhecer tudo? Se... Começo a responder. Não, ela vai começar a treinar com os outros hoje. Killorn me corta. Resisto à vontade de dar uma cotovelada na barriga dele. O quê? Cal fica sério, soltando um longo suspiro. Pensei que você fosse dar um tempo. Killorn me pegou de surpresa no hospital, mas ele estava certo. Não posso ficar sem fazer nada. Me sinto inútil. A raiva fervendo sobre minha pele me deixa inquieta. Eu não sou igual a Cameron. Não sou forte o suficiente para me afastar. As lâmpadas começaram a piscar sempre que entro numa sala. Preciso descarregar. Já faz alguns dias. Coloco as mãos na cintura esperando a inevitável réplica. Sem perceber, Cal assume a postura oficial de quando discute comigo. Cruza os braços, franze a testa e finca os pés no chão. Com o sol atrás de mim, ele tem que franzir os olhos. Depois do treino, fede a suor. Killorn, o maldito covarde, dá alguns passos para trás. Vejo vocês quando tiverem terminado. Ele lança um sorriso amarelo por cima do ombro, me deixando sozinha com Cal. Espera aí! Eu chamo enquanto se afasta, ele apenas acena, desaparecendo atrás do ginásio. Que belo amigo ele é! Não que eu precise de apoio, acrescento rápido, já que a decisão foi minha e só vou treinar. Não tem nada de mais nisso. Bem,
Parte da minha preocupação é com as pessoas no perímetro de uma possível explosão sua. E o resto... Ele segura minha mão, me puxando para perto. Torço o nariz, brecando os pés no chão. Não que funcione. Deslizo pelo piso de qualquer forma. Você está todo suado. Cal sorri, passando um braço pelas minhas costas e me deixando sem escapatória. Aham. O cheiro não é completamente desagradável, ainda que devesse ser. Não vai brigar comigo? Como disse, a decisão é sua. Ótimo. Não tenho forças para brigar 2 vezes em uma manhã só. Ele me afasta gentilmente para ver melhor meu rosto. O dedão dele roça meu queixo. Giza? Giza. Bufo tirando uma mecha de cabelo do rosto. Sem a pedra silenciosa, minha saúde melhorou e minhas unhas e meu cabelo voltaram a crescer no ritmo normal. As pontas continuam cinza, no entanto. Ela continua me perturbando com a história da realocação. Quer ir para Montfort, deixar tudo para trás. E você disse que ela podia ir sozinha, não? Fico escarlate de tão corada. Saiu sem querer. Às vezes, eu não penso antes de falar. Ele ri. Sério que você faz isso? Minha mãe ficou do lado dela, claro, e meu pai não tomou partido, bancando o diplomata de sempre. É como... Minha respiração para. Se nada tivesse mudado. Parece que estamos de volta à cozinha de palafitas. Acho que isso não deveria me incomodar tanto, considerando o quadro geral. Envergonhada, me forço a olhar para Cal. Me sinto péssima por reclamar de questões familiares para ele, mas foi Cal quem tocou no assunto. Então desabafei. Ele apenas me analisa como se eu fosse um campo de batalha. Mas não precisa ficar preocupado com isso. Não é importante. Ele aperta a minha mão antes que eu possa puxá-la. Cal sabe como funciono. Na verdade, eu estava pensando em todos os soldados com quem treinei, em especial no campo de batalha. Vi alguns que voltaram bem fisicamente, mas com alguma coisa faltando. Uns não conseguiam dormir, outros não conseguiam comer. Às vezes eram levados para o passado, quando a lembrança da batalha vinha como um som, como um cheiro ou qualquer outra sensação. Engulo em seco e passo os dedos tremendo em volta do pulso. Eu os aperto, lembrando das algemas. O toque me revira o estômago. Soa familiar. Sabe o que ajuda? É claro que não, senão já teria feito. Balanço a cabeça. Normalidade, rotina, conversar. Sei que você não gosta muito do último item. Ele acrescenta, abrindo um sorriso lentamente. Mas sua família só quer que você esteja segura. Eles viveram um inferno enquanto estava fora. Cal ainda não encontrou uma palavra adequada para o que aconteceu comigo. Capturada ou presa não descrevem bem a gravidade. Agora que voltou, estão fazendo o que qualquer um faria, tentando te proteger. Não a garota elétrica, não a Marina Titanos, mas você, Mary Barrow, a garota que conhecem e de quem se lembram. É só isso. Está bem, aceno lentamente. Obrigada por isso. E sobre aquela história de conversar? Sério? Vamos ter que fazer isso agora? Cal gargalha, tensionando os músculos do abdômen contra meu corpo. Certo. Mais tarde, então. Depois do treino. Você deveria tomar um banho. Está brincando? Vou acompanhar você o tempo todo. Quer treinar? Então vai fazer isso direito. Ele me empurra de leve para que eu siga em frente. Vamos. Cal não se cansa e corre de costas até que eu acompanhe seu ritmo. Passamos pela pista, pelo circuito externo de obstáculos e por um campo amplo com uma grama bem aparada, sem contar vários círculos de terra para a prática de combate corpo a corpo e de tiro em alvos a meio quilômetro de distância. Alguns sanguinovos correm pela pista e pelo circuito de obstáculos, enquanto outros praticam sozinhos no campo. Não os reconheço, mas reconheço suas habilidades. Um sangue novo, semelhante a um linfóide, forma colunas de água cristalina antes de deixá-la cair na grama, criando uma grande poça de lama. Uma teleportadora atravessa o circuito de obstáculos com facilidade. Ela aparece e desaparece em volta dos equipamentos, rindo dos outros que estão com dificuldade. Cada vez que salta, meu estômago se retorce com a lembrança de Shade. As arenas de combate corpo a corpo me perturbam mais. Não luto com ninguém como treino desde Evangeline, vários meses atrás. Não uma experiência que tenho vontade de repetir, mas com certeza terei que passar por ela. A voz de Cal me mantém alerta, atraindo meu foco de volta para a tarefa à frente. Vou incluir levantamento de peso na sua rotina a partir de amanhã, mas hoje podemos ir direto para a teoria e prática de pontaria. Prática, eu compreendo. Teoria? Paramos na beira de um campo de tiro, encarando a neblina que desaparece ao longe. Você começou a treinar mais ou menos uma década mais tarde do que deveria.
Antes das nossas habilidades estarem prontas para a luta, passamos muito tempo estudando nossas vantagens e desvantagens e como usá-las. Como o fato de que ninfóides sempre vencem ardentes porque é água contra fogo? Algo assim, mas não tão simples. E se você fosse ardente nessa situação? Balanço a cabeça e ele ri. Viu? É complicado. A teoria exige capacidade de memorização e compreensão, mas também se aprende na prática. Esqueci que Cal foi preparado a vida inteira para isso. Ele é um peixe na água, tranquilo, sorridente, ávido. É bom nisso. É sua especialidade, a área em que se sobressai. É sua âncora num mundo que nunca parece fazer sentido. É tarde demais para dizer que não quero mais treinar? Cal apenas ri, jogando a cabeça para trás. Uma gota de suor escorre pelo seu pescoço. Você vai ter que me aguentar, Barrow. Agora acerte o primeiro alvo. Ele estende a mão, indicando um bloco quadrado de granito a 10 metros de distância, pintado com um alvo. Um raio. Bem no centro. Sorrindo, faço o que ele pede. Não dá para errar a essa distância. Um único raio roxo e branco ondula pelo ar e chega ao destino. Com um barulho ressoante de rachadura, deixa uma marca preta no centro do alvo. Antes que eu tenha tempo de sentir orgulho, Cal me empurra com o corpo, despreparada, cambaleio e quase caio. Ei! Ele apenas se afasta e aponta. Próximo alvo, 20 metros. Certo. Bufo voltando os olhos para o segundo bloco. Levanto o braço mais uma vez, pronta para atirar. Então Cal me empurra de novo. Dessa vez meus pés reagem mais rápido, mas não o suficiente, e meu raio desvira atingindo o chão. Isso não é nada profissional. Eu costumava treinar com alguém disparando balas de festim perto da minha cabeça. Quer tentar? Ele pergunta, balanço a cabeça rapidamente. Então acerte o alvo. Normalmente eu ficaria irritada, mas o sorriso dele se alarga, me fazendo corar. Isso é treino, penso. Controle-se. Dessa vez, quando vejo que Cal vai me empurrar, dou um passo para o lado e solto o raio, arrancando um pedaço do alvo de granito. A rotina se repete. Cal muda de tática, tentando atingir minhas pernas ou até lançando uma bola de fogo na minha frente. Na primeira vez que faz isso, caio no chão tão rápido que acabo comendo terra. Acerte o alvo, se torna seu lema. Ele escolhe a pedra que devo mirar aleatoriamente, a distância variando. É muito difícil, bem mais do que a corrida. O sol fica brutal conforme o dia avança. O alvo é um lepto. O que você faz? Ele pergunta. Cerro os dentes, ofegante. Amplio o raio. Eu o pego enquanto desvia. Não fale? Faça. Com um grunhido, giro o braço como se usasse um machado em movimento horizontal, lançando um jato de alta voltagem na direção dos alvos. As faíscas são mais fracas, menos concentradas, mas suficientes para friar um lépido. Ao meu lado, Cal apenas acena com a cabeça, sua única indicação de que fiz algo certo. A sensação é boa. 30 metros. Banshee. Tapando os ouvidos com as mãos, forço a vista na direção do alvo, lançando um raio sem usar os dedos. Um relâmpago sai do meu corpo, curvando-se como um arco-íris. Erro o alvo, mas espalho eletricidade, fazendo as fagulhas explodirem em direções diferentes. 5 metros. Silenciador. Só de pensar em um Arven entro em pânico. Tento focar. Minha mão busca uma arma que não está lá e finge atirar no alvo. Bang. Cal solta uma risada. Essa não valeu, mas tudo bem. 5 metros, Magnetron. Esse alvo eu conheço muito bem. Com toda a força que consigo reunir, lanço uma explosão de raios no alvo. Ele se racha em dois. Teoria? Uma voz suave fala atrás de nós. Eu estava tão focada que nem percebi Julian parado ali, com Kilorne ao seu lado. Meu antigo professor oferece um sorriso discreto, mantendo as mãos atrás das costas como sempre. Nunca o vi com uma roupa tão informal, com uma camisa leve de algodão e bermuda, revelando suas pernas finas de frango. Cal deveria colocá-lo em uma rotina de levantamento de peso também. Teoria. Cal confirma. Ou algo próximo disso. Ele acena para que eu pare, me dando uma pequena trégua. Imediatamente sento na terra esticando as pernas. Apesar de ter que desviar o tempo todo, são os raios que me cansam. Sem a adrenalina da batalha ou uma ameaça de morte iminente, é notório que meu vigor diminui. Isso sem falar que estou há 6 meses sem treinar. Com um movimento preciso, Kilorne se inclina e deixa uma garrafa de água gelada ao meu lado. Achei que fosse precisar disso. Ele diz com uma piscadela. Sorrio para ele. Obrigada. Consigo dizer antes de beber. O que está fazendo por aqui, Julian? Eu estava a caminho dos arquivos, então parei para ver o que era toda essa agitação. Ele gesticula por cima do ombro. Me surpreendo ao ver umas 10 pessoas ou mais reunidas na beirada do campo de tiro, todas nos encarando. Ou melhor, me encarando.
Você tem uma plateia. Cerro os dentes. Ótimo. Cal se move só um pouco para me tirar de vista. Desculpe, não queria tirar sua concentração. Está tudo bem, digo a ele, me forçando a levantar. Meus músculos gemem em protesto. Bem, vejo vocês dois mais tarde. Julian diz, olhando para mim e Cal. Respondo rápido. Podemos ir com você? Ele me corta com um sorriso familiar, gesticulando para a multidão de espectadores. Ah, acho que você ainda precisa ser apresentado a algumas pessoas. Kilorne, você se incomoda? De forma alguma. Quero arrancar o sorrisinho da cara de Kilorne e ele sabe disso. Depois de você, Mari. Tudo bem. Forço pela mandíbula cerrada. Lutando contra meus instintos naturais de fugir da atenção, dou alguns passos na direção dos sanguinovos, mais alguns e mais outros, até que os alcanço como Cal e Kilorne ao meu lado. No furo, eu não queria fazer amigos. É difícil dizer adeus para amigos. Isso não mudou, mas entendo o que Kilorne e Julian estão fazendo. Não posso mais me fechar para os outros. Forço um sorriso animado para as pessoas à minha volta. Oi, eu sou Mari. Isso sou idiota e eu me sinto idiota. Um dos sanguinovos, a teleportadora, balança a cabeça concordando. Ela usa um uniforme verde de Montfort, tem braços e pernas longos e cabelos castanho cortado curtinho. Sim, nós sabemos. Sou Arezo. Ela diz levantando a mão. Saltei com você e Calore para fora de Arquion. Não me admiro por não reconhecê-la. Os minutos depois da minha fuga ainda são um borrão de medo, adrenalina e alívio. É claro. Obrigada por isso. Pisco tentando lembrar dela. Os outros são tão amigáveis e abertos quanto Arezo, tão felizes em conhecer mais uma sanguinova quanto eu. Todos no grupo são nascidos em Montfort ou em lugares aliados. Usam um uniforme verde com um triângulo branco no peito e insígnias em cada bíceps. Algumas são fáceis de decifrar. 2 linhas onduladas para sanguinovos parecidos com linfóides. 3 flechas para lépidos. Ninguém tem emblemas ou medalhas, contudo. Não há como dizer quem é oficial e quem não é. Todos têm treinamento militar. Eles se tratam pelo sobrenome e têm um aperto de mão firme, cada um deles nascido e criado como soldado ou transformado em um. A maioria reconhece Cal de imediato e acena para ele com a cabeça de maneira formal, enquanto Kilorne é tratado como um velho amigo. Onde está ela? Kilorne pergunta a um homem negro de cabelo espantosamente verde, tingido, é claro. O nome dele é Raf. Mandei uma mensagem para vir conhecer Mari. Para Titon também. A última vez que os vi estavam praticando no topo da colina da tempestade, onde, tecnicamente, ele olha para mim quase se desculpando. Os elétricons deveriam treinar. O que é um elétricon? Pergunto e de imediato me sinto idiota. Você? Suspiro acanhada. Certo, dava para imaginar. Raf mantém uma faísca flutuando na mão, deixando-a passar entre os dedos. Eu a sinto, mas não como nos meus próprios raios. A faísca verde obedece a Raf e apenas a ele. É uma palavra esquisita, mas somos criaturas esquisitas, não acha? Eu o encaro quase sem fôlego de tão animada. Você é como eu? Ele assente, indicando os raios nas suas mangas. Sim, eu e os outros. A colina da tempestade é exatamente o que o nome diz. Desponta de uma leve inclinação no meio de um campo na outra ponta da base, o mais longe possível da pista de pouso. Assim há menos chances de um raio perdido atingir um jato. Tenho a sensação de que a colina é algo novo, a julgar pela terra solta conforme nos aproximamos do cume. A grama também foi plantada recentemente por um verde ou seu equivalente sangue novo. É mais viçosa do que a dos campos de treino, mas o topo da colina é uma bagunça. Terra batida chamuscada, coberta de rachaduras e com um cheiro distante de tempestade. Enquanto o resto da base aprecia o céu azul e brilhante, uma nuvem negra cobre a colina da tempestade, elevando-se a milhares de metros no céu como uma coluna de fumaça negra. Nunca vi nada parecido, tão controlado e contido. A mulher de cabelo azul que vi em Arquion está de pé embaixo da nuvem, com os braços estendidos, as palmas apontadas para o trovão. Um homem de costas eretas, com cabelo branco bem penteado, está parado atrás dela, parecendo magro e esguio em seu uniforme verde. Ambos têm a insígnia do raio. Fagulhas azuis dançam sobre as mãos da mulher, pequenas como vermes. Raf segue à nossa frente e Cal ao meu lado. Apesar de já ter lidado com mais raios do que gostaria, a nuvem negra o deixa nervoso. Ele continua olhando para cima como se esperasse que explodisse. Algumas luzes azuis brilham fracas na escuridão, iluminadas por dentro. O trovão soa grave e constante como um ronronar de gato, estremecendo meus ossos. Ela, Titon,
Cal chama, acenando com a mão. Eles viram e os lampejos param de forma abrupta. A mulher abaixa as mãos e a nuvem negra começa a se dissolver diante dos nossos olhos. Ela vem correndo, seguida pelo homem mais estoico. Estava me perguntando quando íamos te conhecer. A mulher diz, com a voz aguda e suave, combinando sua estatura graciosa. Sem aviso, ela pega minhas mãos e beija minhas bochechas. O toque dela é elétrico e fagulhas saltam da sua pele para a minha. Não machuca e tem um efeito animador. Eu sou ela, e você é Mari, claro, essa torre gigante Titon. O homem em questão, de fato, é alto, com pele morena, sardas e o queixo afiado. Ele sacote a cabeça e joga o cabelo branco para o lado, deixando-o cair sobre o olho esquerdo. Dá uma piscadela com o direito. Imaginava que seria velho pela cor do cabelo, mas não deve ter mais do que 25 anos. Olá? É tudo o que diz com a sua voz profunda e confiante. Oi. Aceno para ele, dominada tanto por sua presença quanto pela minha inabilidade de agir de alguma forma próxima da normalidade. Desculpem, isso é um pouco chocante. Titon revira os olhos, mas ela explode em uma gargalhada. Um segundo depois, entendo e me encolho. Cal ri ao meu lado. Que trocadilho horrível, Mari! Cal encosta em meu braço da forma mais discreta possível, emanando uma onda de calor. É um conforto bem pequeno sobre o calor de Piedmont. Mas entendemos o que quer dizer. Ela vem ao meu resgate. É sempre intenso conhecer outro rubro, ainda mais três com a mesma habilidade que você. Certo, garotos? Ela dá uma cotovelada no peito de Titon e ele praticamente não reage. Raf apenas assente com a cabeça. Tenho a sensação de que a ela é quem mais fala, e baseado no que me lembro da tempestade de raios azuis em Arqueon, quem mais luta no grupo. Vocês dois me matam. Ela resmunga, sacudindo a cabeça para eles. Mas tenho você agora, não é, Mari? Sua natureza ansiosa e seu sorriso aberto me colocam na defensiva. Pessoas que parecem gentis demais estão sempre escondendo alguma coisa. Engulo minhas suspeitas para dar a ela o que espero que seja um sorriso genuíno. Obrigado por trazê-la. Ela acrescenta para Cal. A doce fada de cabelo azul de repente endireita a coluna e endurece a voz, transformando-se em um soldado diante dos meus olhos. Acho que podemos assumir o treinamento a partir daqui. Ele solta uma risada grave. Sozinhos? Está falando sério? Vi o seu treino. Ela dispara. Pequenas explosões e um campo de tiro dificilmente serão bastante para maximizar as habilidades de Mari. Ou você sabe como extrair uma tempestade de dentro dela? Pela forma como os lábios dele se contorcem, percebo que Cal quer dizer algo inapropriado. Eu intercedo antes que tenha a chance, segurando seu pulso. A formação militar de Cal é ótima para condicionamento, ela me corta, e perfeita para aprender a lutar contra prateados, mas suas habilidades são mais amplas do que ele pode compreender. Há coisas que ele tem como te ensinar, coisas que você deve aprender da forma mais difícil, sozinha, ou da forma mais fácil, com a gente. A lógica dela é sólida e perturbadora. Há coisas que Cal não pode me ensinar, coisas que ele não entende. Lembro de quando tentei treinar Cameron. Não conhecia a habilidade dela da mesma forma que a minha. Era como falar uma língua diferente. Eu ainda era capaz de me comunicar, mas não com precisão. Vou ficar vendo, então. Cal fala, determinado. Isso é aceitável? Ela sorri, voltando a seu temperamento divertido. Claro, mas é melhor se afastar e ficar alerta. Raios são como uma égua selvagem. Não importa o quanto você segure as rédeas, sempre tentam correr livres. Cal me lança um último olhar e um sorriso solidário com uma pitada de sarcasmo antes de ir para longe, muito além das marcas de explosões. Quando chega lá, se joga no chão e se apoia nos braços, mantendo os seus olhos treinados em mim. Ele é simpático para um príncipe, ela comenta, e para um prateado, Rafa emenda. Olho para ela confusa. Não há prateados simpáticos em Montfort? Não saberia dizer, nunca estive lá. Ele responde. Nasci no sul de Piedmont, nas ilhas Floridian. Rafe faz pontinhos no ar com os dedos, ilustrando o arquipélago pantanoso. Montfort me recrutou alguns meses atrás. E vocês dois? Olho para ela e Titon. Ela responde rapidamente. Prairie, em Sand Hills. Minha família vivia se mudando por causa de saqueadores. Montfort nos acolheu quase 10 anos atrás. Foi quando conheci Titon. Nasci em Montfort, ele diz apenas. Não é muito falante, provavelmente porque ela fala o suficiente por todos. Ela me conduz para um centro do que só pode ser chamado de área de explosões, até que eu fique diretamente embaixo da nuvem de tempestade que ainda se dissipa. Bem, vamos ver com o que estamos lidando.
Ela diz, me posicionando. Uma brisa balança o cabelo dela, jogando as mechas azuis e brilhantes para trás. Movendo-se em sincronia, os outros dois se posicionam ao meu redor, de modo que formamos um quadrado. Comece pequeno. Por quê? Eu posso... Titon olha para cima. Ela quer verificar seu controle. Ela assente. Expiro. Embora esteja animada com meus companheiros eletricons, me sinto um pouco como uma criança com muitas babás. Tudo bem. Faço conchas com as mãos e chamo a eletricidade, deixando faíscas irregulares roxas e brancas saltarem. Roxo? Raf diz, sorrindo. Legal. Passo os olhos pelas cores incomuns do cabelo deles, sorrindo. Verde, azul e branco. Não pretendo tingir o cabelo, aviso. O verão atinge Piedmont com uma força escaldante, e Cal é a única pessoa que consegue suportar. Sem ar, por causa da exaustão e do calor, eu empurro suas costelas para que role para o lado. O movimento é lento e preguiçoso. Deve estar cochilando de novo. Ele vira demais e acaba caindo da cama, atingindo o chão duro de tacos. Isso o acorda. Ele dá um pulo, o cabelo preto espetado em várias direções, nu como um recém-nascido. Minhas cores! Xinga esfregando a cabeça. Sua dor não me comove. Se não insistisse em dormir num armário de vassouras, isso não teria acontecido. Até o teto, feito de gesso manchado, é deprimente. A única janela aberta não alivia o calor, especialmente no meio do dia. Não quero nem pensar em quão finas as paredes devem ser. Pelo menos ele não tem que dividir o quarto com outros soldados. Ainda no chão, Cal resmunga. Gosto do quartel. Ele tateia à procura da bermuda e em seguida veste. Os fechos dos braceletes são complicados, mas Cal os prende como se fossem parte do seu corpo. E você não precisa dividir o quarto com sua irmã. Eu me viro e coloco a camiseta. O intervalo de almoço vai terminar em alguns minutos e preciso ir para a colina da tempestade em breve. Você tem razão. Só preciso superar o probleminha que tenho para dormir sozinha. É claro que com probleminha me refiro ao trauma ainda debilitante. Tenho pesadelos terríveis se não há alguém no quarto comigo. Cal para de vestir a camisa no meio. Ele puxa o ar e estremece. Não foi isso que eu quis dizer. É a minha vez de resmungar. Olho para os lençóis, padrão militar, lavados tantas vezes que estão quase rasgando. Eu sei. A cama se mexe e as molas rangem conforme Cal se inclina na minha direção. Seus lábios tocam minha cabeça. Teve mais pesadelos? Não. Respondo tão rápido que ele ergue uma sobrancelha desconfiado. Mas é verdade. Com Gisalá, não. Ela diz que não faço barulho algum. Minha irmã, por outro lado, tinha esquecido que um ronco tão alto pode vir de uma pessoa tão pequena. Rio para mim mesma e encontro coragem para olhar nos olhos de Cal. E você? No furo, dormíamos lado a lado. Na maioria das noites, ele se sacudia e se revirava, balbuciando durante o sono. Às vezes chorava. Um músculo se repuxa no seu queixo. Só alguns, talvez 2 vezes por semana. Sobre meu pai, na maioria das vezes, você. Como me senti lutando contra você, tentando te matar, sem conseguir impedir isso. Ele fecha as mãos com a lembrança. E Maven, quando era pequeno, com 6 ou 7 anos. O nome ainda me faz sentir como se tivesse ácidos nos ossos, mesmo depois de um bom tempo desde a última vez que o vi. O rei fez várias transmissões e pronunciamentos desde então, mas me recusei a vê-los. Minhas lembranças já são aterrorizantes o suficiente. Cal sabe disso e, por respeito a mim, não fala absolutamente nada sobre o irmão. Até agora. Você perguntou. Repreendo a mim mesma. Cerro os dentes com força para me impedir de vomitar todas as palavras que não tenho dito a Cal. Seria muito doloroso para ele. Não ajudaria nada saber que tipo de monstro o irmão foi forçado a se tornar. Ele prossegue com os olhos distantes nas lembranças. Maven costumava ter medo do escuro até que isso simplesmente desapareceu. Nos meus sonhos, ele está brincando no meu quarto, andando por todo o lado, olhando meus livros. A escuridão o segue. Tento dizer a ele, tento alertar meu irmão. Ele não se importa, não liga. Não posso fazer nada. Ela o engole por inteiro. Devagar, Cal passa a mão pelo rosto. Não preciso ser um murmurador para saber o que isso significa. Elara está morta. Sussurro, me mexendo para que a gente fique lado a lado, como se isso fosse algum conforto. E ainda assim Marvin pegou você. Ainda assim fez coisas horríveis. Cal fixa os olhos no chão, incapaz de me encarar. Eu simplesmente não consigo entender por quê. Eu poderia ter ficado em silêncio, poderia distraí-lo, mas as palavras fervem furiosas na minha garganta. Cal merece a verdade. Relutante,
pego sua mão. Ele se lembra do amor por você, pelo seu pai, mas disse que Elara arrancou esse amor dele, como um tumor. Ela tentou fazer o mesmo com os sentimentos por mim e antes disso por Thomas, mas não funcionou. Alguns tipos de amor, minha respiração fraqueja. Ele diz que são mais difíceis de remover. Acho que a tentativa o transtornou ainda mais. Elara tornou impossível para Marvin me abandonar. Tudo o que ele sentia por nós dois foi corrompido, transformado em algo pior. Por você virou ódio, por mim, obsessão. E não há nada que nenhum de nós possa fazer para mudar isso. Acho que nem ela poderia desfazer o próprio trabalho. A única resposta de Cal é o silêncio, deixando a revelação pairar no ar. Sinto o coração partir pelo príncipe exilado. Dou o que acho que precisa. Minha mão, minha presença, minha paciência. Depois de uma pausa muito, muito longa, ele abre os olhos. Até onde sei, não há sanguinovos murmuradores. Cal fala. Nunca vi ou ouvi falar de um, e fiz uma pesquisa bem extensa. Por essa eu não esperava. Pisco confusa. Sanguinovos são mais fortes que prateados, e Elara era apenas uma prateada. Se alguém pode consertar ele, não vale a pena tentar? Não sei. É tudo que posso responder. A ideia me paralisa e não sei como me sentir. Se Marvin pode ser curado, por assim dizer, seria o suficiente para redimi-lo? Com certeza não mudaria o que fez. Não só comigo e com Cal, mas com o pai, com centenas de outras pessoas. Realmente não sei. Mas isso dá esperanças a Cal. Vejo um pequeno brilho em seus olhos distantes. Suspiro, alisando seus cabelos. Precisa de um corte, por mãos mais firmes que as dele. Se Evangeline pode mudar, talvez qualquer um possa. A gargalhada repentina ecoa grave em seu peito. Ah, Evangeline é a mesma de sempre. Ela só tinha mais motivos para deixar você partir do que o contrário. Como você sabe? Sei quem disse a ela para te libertar. O quê? Pergunto com rispidez. Com um suspiro, Cal se levanta e cruza o quarto. A parede oposta está toda tomada pelo armário quase vazio. Ele não tem muitas posses, além de roupas e alguns equipamentos táticos. Para minha surpresa, anda para lá e para cá. Isso me deixa no limite. A guarda impediu todas as minhas tentativas de te trazer de volta. Ele diz, as mãos se movendo tão depressa quanto a sua fala. Não enviava mensagens, não oferecia apoio para eu me infiltrar. Não havia espiões. Eu não ia ficar sentado naquela base congelante esperando alguém me dizer o que fazer. Então entrei em contato com alguém em quem confio. A confusão me atinge no estômago. Evangeline? Pelas minhas cores, não? Ele se sobressalta. Vovó Anabel, mãe do meu pai. Anabel Lerolan, a antiga rainha. Você ainda chama de vovó? Ele fica prateado de vergonha. Meu coração para de bater por um segundo. Força do hábito, ele resmunga. De qualquer forma, ela nunca ia à corte quando Elara estava lá, mas pensei que talvez não se importasse agora que ela está morta. Minha avó sabia como Elara era, e me conhece. Imaginei que teria enxergado as mentiras da rainha, que teria compreendido o papel de Maven na morte do nosso pai. Cal estava se comunicando com o inimigo. Príncipe de Norta ou não, o coronel e Farley dariam um tiro nele se soubessem. Eu estava desesperado. Em retrospecto, sei que foi realmente idiota. Ele acrescenta, mas funcionou. Ela prometeu libertar você quando surgisse uma oportunidade. Deve ter apoiado Volussamos em troca da sua fuga e valeu a pena. Você está aqui agora por causa dela. Falo devagar porque preciso compreender tudo aquilo. Então ela sabia que o ataque em Arqueon estava para acontecer? Cal se volta para mim num piscar de olhos, ajoelhando para segurar ambas as minhas mãos. Seus dedos ardem de tão quentes, mas me esforço para não me afastar. Sim, ela é mais aberta à comunicação com Montfort do que eu imaginava. Ela se comunicava com eles? Cal pisca. Ainda se comunica. Por um segundo, desejo ter cores pelas quais xingar. Como? Como isso é possível? Acho que você não espera uma explicação de como as radiotransmissões funcionam. Ele sorri, eu não. Montfort está disposto a trabalhar com os prateados em qualquer nível para alcançar seus objetivos. É uma... Ele procura a palavra certa. Parceria. Ambos querem a mesma coisa. Quase rio em descrença. A corte prateada trabalhando com Montfort e a guarda parece completamente ridículo. E o que eles querem? Maven fora do trono. Um arrepio perspassa meu corpo apesar do calor do verão e da proximidade de Cal. Lágrimas que não posso controlar escorrem. Mas eles ainda querem um rei.
Não. Um rei prateado, controlado por Montfort, continuaria sendo um rei prateado. Os vermelhos ficariam na lama como sempre. Juro a você que não se trata disso. Vida longa, Tibério VII, sussurro. Ele se contrai. Quando as casas se rebelaram, Marvin os interrogou. Todos morreram dizendo essas palavras. O rosto dele desaba de tristeza. Nunca pedi por isso, Cal murmura. Nunca quis isso. O jovem ajoelhado diante de mim nasceu para a coroa. Querer não tem nada a ver com a sua formação. Sua vontade foi arrancada dele logo cedo, substituída pela obrigação, a qual seu pai, desgraçado, disse que um rei deveria ter. Então o que você quer? Quando Kilorn me fez essa mesma pergunta, descobri foco, propósito, um caminho claro diante da escuridão. O que você quer, Cal? Ele responde rápido, os olhos ardendo. Você. Seus dedos apertam os meus, quentes, mas estáveis. Ele está se segurando o máximo que pode. Eu te amo e quero você mais do que qualquer coisa no mundo. Amor. Não é uma palavra que usamos. Sentimos, pensamos, mas não falamos. Parece algo definitivo, uma declaração da qual não se pode voltar atrás. Sou uma ladra. Conheço minhas rotas de fuga. E fui uma prisioneira. Odeio portas trancadas. Mas seus olhos estão tão próximos, tão sedentos, e é o que eu sinto também. Mesmo que as palavras me apavorem, são verdadeiras. Não disse que ia começar a falar a verdade? Eu te amo. Sussurro, me inclinando para apoiar a testa na dele. Sinto seus cílios rasparem na minha pele de leve. Prometa. Prometa que não vai me deixar. Prometa que não vai voltar. Prometa que não vai desfazer tudo pelo que meu irmão morreu. Seu suspiro grave atinge meu rosto. Prometo. Lembra quando dissemos um para o outro que não íamos nos distrair? Sim. Ele passa um dedo ardente pelos meus brincos, tocando um por vez. Me distrai agora. Querido ouvinte, considere fazer uma doação de qualquer valor, pois cada livro que eu trago aqui para o canal leva tempo, dedicação e esforço. Seu pagamento é uma forma de reconhecer isso e me ajudar a continuar com esse trabalho. A chave Pix é somdoslivros@gmail.com ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo apoio. 26. Mari. Continuo treinando em dobro, o que me deixa exausta. É melhor assim. Facilita o sono e reduz o tempo para preocupações. Toda vez que a dúvida se revira no meu cérebro sobre Cal, Piedmont ou o que quer que virá depois, estou cansada demais para me dedicar aos pensamentos. Corro e levanto pesos com Cal de manhã, tirando vantagem do meu tempo sobre o efeito das pedras silenciosas. Depois do peso delas, nada físico parece difícil. Ele também enfia um pouco de teoria no processo, mesmo que eu o assegure de que ela está cobrindo essa parte. Ele apenas dá de ombros e continua mesmo assim. Não menciono que o treinamento dela é mais brutal. Cal foi criado para lutar, mas com um curandeiro por perto. A versão dele de prática é diferente da de ela, que foca em aniquilação. Cal é mais direcionado para a defesa. Sua disposição para matar prateados apenas quando absolutamente necessário fica óbvia nas minhas horas com os eletricons. Ela é uma invocadora. Suas tempestades se formam em uma velocidade surpreendente, com nuvens negras girando no céu limpo para abastecer uma saraivada impiedosa de raios. Lembro dela em Arqueon, empunhando uma arma em uma mão e lançando raios com a outra. Apenas a reação rápida de Iris Signet a impediu de transformar Maven numa pilha de cinzas fumegantes. Não acho que meus raios algum dia serão tão destrutivos quanto os dela, não sem anos de treinamento, mas o aprendizado é inestimável. Com ela, aprendi que uma tempestade de raios é mais poderosa que qualquer outra, mais quente que a superfície do Sol e forte o suficiente para partir cristais de diamante. Só um raio como o dela já me drena por completo, ao ponto de mal conseguir ficar de pé, mas ela os lança por diversão e para treinar. Uma vez me fez correr por um campo enquanto o atingia com seus raios para testar minha agilidade com os pés. O raio em teia, como Raf o chama, é mais familiar. Ele lança raios e faíscas das mãos e dos pés, formando teias verdes para proteger o corpo. Apesar de poder invocar tempestades, Raf prefere métodos mais precisos para lutar. Seus raios podem assumir diferentes formas. Ele é melhor com escudos, malhas criptantes de energia capazes de parar uma bala e chicotes que podem cortar pedras e ossos. O último é impressionante de ver.
um arco esfiapado de eletricidade que se molda como uma corda mortal, capaz de queimar qualquer coisa no caminho. Sinto a força disso toda vez que treinamos. Não me machuca tanto quanto machucaria outra pessoa, mas qualquer raio cujo controle eu não possa assumir me atinge com força. É comum eu terminar o dia com o cabelo em pé, e quando o Cal me beija sempre leva um ou outro choque. O silencioso Titon não treina combate com nenhum de nós, ou com qualquer outra pessoa, na verdade. Não deu um nome para sua especialidade, mas ela chama de raio pulsante. Seu controle da eletricidade é espantoso. As fagulhas puras e brancas são pequenas, mas concentradas, contendo a força do raio de uma tempestade, como uma bala que eletrocuta. Eu te mostraria um raio mental, ele murmura para mim um dia, mas duvido que alguém se ofereça como voluntário. Passamos pelas arenas de treino juntos, começando a longa caminhada pela base até a colina da tempestade. Agora que eu estou com eles há algum tempo, Titon passou a me dirigir mais do que algumas poucas palavras. Ainda assim, é uma surpresa ouvir a voz lenta e metódica. O que é um raio mental? Pergunto intrigada. É o que o nome mesmo diz. Ajudou muito. Ela zomba ao meu lado. Como sempre, seu cabelo vívido está trançado para trás. Ele não é tingido há algumas semanas, como fica evidente pelo tom loiro escuro que aparece na raiz. Ele quer dizer que o corpo humano funciona através de pulsos elétricos, bem pequenos e com uma rapidez absurda, difíceis de detectar e quase impossíveis de controlar. Eles se concentram mais no cérebro, onde podem ser colhidos mais fácil. Meus olhos se arregalam enquanto olho para Titon. Ele continua andando com o cabelo branco sobre o olho, as mãos enfiadas nos bolsos, despretensioso, como se ela não tivesse acabado de dizer uma coisa apavorante. Você pode controlar o cérebro de alguém? Um medo gélido me corta como uma faca no estômago. Não do jeito que você está pensando. Como sabe do jeito que... Você é muito previsível, Mari. Não leio mentes, mas sei que 6 meses à mercê de um murmurador deixariam qualquer um assustado. Com um suspiro irritado, ele ergue a mão. Uma fagulha mais brilhante que o sol ondula entre seus dedos. Um toque e poderia virar um homem do avesso com a sua força. O que ela está tentando dizer é que posso olhar para alguém e fazer com que caia como um saco de ossos, afetando a eletricidade em seu corpo, causando um derrame se eu estiver me sentindo bondoso ou matando, caso contrário. Olho para ela e Raf alternando entre os dois. Algum de vocês aprendeu isso? Eles negam. Nenhum de nós chega perto do nível de controle exigido. Ela diz. Titon pode matar alguém discretamente sem que qualquer outra pessoa perceba. Raf explica. Poderíamos estar jantando na cantina e o primeiro-ministro cairia do outro lado da sala. Derrame. Ele morre. Titon nem pisca e continua comendo. Não que a gente ache que ele seja capaz de uma coisa dessas, claro. Ele acrescenta, dando tapinhas nas costas do colega. Titon quase não esboça reação. Reconfortante. Ele comenta. É um jeito monstruoso, mas bastante útil de usar nossa habilidade. Nos campos de treino, alguém grita frustrado. O som chama minha atenção e viro para ver uma dupla de sanguinovos lutando. Killorn está supervisionando o treino e acena para nós. Vão vir para os ringues hoje? Ele diz, gesticulando para as arenas circulares. Não vejo a garota elétrica brilhando há um bom tempo. Sinto uma ansiedade surpreendentemente forte. Lutar com ela, o Raf é divertido, mas usar raios para enfrentar raios não é de grande auxílio. Não há motivo para praticar contra um poder que não vamos enfrentar tão cedo. Ela responde antes que eu possa, dando um passo à frente. Treinamos combate na colina da tempestade e já estamos atrasados. Killorn apenas levanta uma sobrancelha. Ele quer uma resposta minha, não dela. Na verdade, acho que seria bom. Precisamos praticar contra o que Maven pode ter no seu arsenal. Tento manter meu tom diplomático. Gosto de ela, de Raf, até gosto de Titon pelo pouco que sei, mas tenho opinião também, e acho que só podemos chegar até certo ponto lutando uns contra os outros. Quero lutar aqui hoje. Ela abre a boca para discutir, mas Titon fala primeiro. Tudo bem? Ele diz. Contra quem? A coisa mais parecida com Maven que temos. Você sabe que eu sou bem melhor nisso do que ele, né? Cal alonga um braço sobre a cabeça, o bíceps esticando o algodão fino da camisa. Ele sorri enquanto o observo, apreciando a atenção. Olho furiosa e cruzo os braços. Ele não aceitou meu pedido, tampouco recusou. O fato de interromper sua própria rotina de treinamento e vir para os ringues diz muita coisa. Ótimo, assim vai ser mais fácil lutar contra ele. Sou cuidadosa com as palavras lutar, não matar.
Desde que Cal mencionou sua busca por alguém que pudesse consertar seu irmão, tenho pisado em ovos. Por mais que queira acabar com o rei pelo que fez comigo, não posso dizer isso em voz alta. Se treinar contra você, Maven vai ser moleza. Ele esfrega a terra sobre os pés, testando o terreno. Nós já nos enfrentamos. Sobre a influência de um murmurador, com alguém nos manipulando, não é a mesma coisa. Na beirada da arena, uma pequena multidão se junta para ver. Quando Cal e eu pisamos no ringue, a notícia se espalhou rápido. Que Lorne parece estar organizando apostas enquanto passa sorrindo por uma dezena de sanguinovos. Um deles é Rizzi, o curandeiro que atingi quando fui resgatada. Ele fica a postos como os curandeiros costumavam ficar quando eu treinava com os prateados, pronto para consertar o que quer que quebremos. Meus dedos tamborilam nos braços, cada um deles contando os segundos. Invoco a eletricidade. Ela surge ao meu comando e sinto as nuvens se formando sobre minha cabeça. Você vai continuar desperdiçando meu tempo enquanto cria uma estratégia ou podemos começar? Ele só dá uma piscadela para mim e continua o alongamento. Estou acabando. Ótimo. Abaixo e passo a terra fina nas mãos, secando o suor. Cal me ensinou isso. Ele sorri e faz o mesmo. Então, para a surpresa e o deleite de algumas pessoas, tira a camisa e a joga de lado. Comida melhor e treino duro deixaram nós dois mais musculosos, mas enquanto sou esguia e ágil, levemente curvilínea, ele é todo anguloso, com cortes retos definindo o corpo. Já o vi sem roupa muitas vezes, mas a visão ainda me paralisa, aumentando o fluxo de sangue das minhas bochechas até a ponta dos pés. Engulo em seco. Pelo canto do olho, noto que tanto ela quanto Raf olham para Cal com interesse. Tentando me distrair, finjo não me importar, ignorando o calor por todo o rosto. Cal inclina a cabeça para o lado, o retrato da inocência. Ele até coloca a mão no peito, forçando um suspiro falso como se dissesse: Quem? Eu? Você ia fritar minha camisa de qualquer forma. Estou economizando suprimentos, mas... Ele acrescenta, começando a andar em círculos. Um bom soldado usa toda a vantagem ao seu dispor. O céu continua escuro. Agora eu definitivamente ouço Quilorne coletando apostas. Ah, você acha que está em vantagem? Que fofo! Imito o movimento dele, contornando a arena na direção oposta. Meus pés se movem por vontade própria. Confio neles. A adrenalina é uma sensação familiar, nascida em palafitas, na arena de treino e em cada batalha que já participei. Assume o controle dos meus nervos. Ouço a voz de Cal na minha cabeça, mesmo enquanto ele se prepara, assumindo sua posição de combate tão familiar. Ardente. 10 metros. Mantenho as mãos baixas, girando os dedos enquanto fagulhas roxas e brancas saltam para dentro e para fora da minha pele. Do outro lado da arena, Cal sacode os punhos e uma onda de calor calcinante atinge minhas mãos. Dou um grito pulando para trás ao ver minhas faíscas transformadas em chamas vermelhas. Ele as tomou de mim. Com uma explosão de energia, forço-as voltar a ser raios. Elas vacilam, desejando virar fogo, mas mantenho a concentração, impedindo-as de fugir do controle. Primeiro ponto para Calore! Quilorne grita da beirada da arena. Uma mistura de resmungos e urras atravessa a plateia, que continua crescendo. Ele bate palma e bate os pés no chão. Isso me lembra de quando gritava pelos campeões prateados na arena de palafitas. Vamos, Mari! Reaja! Uma boa lição, percebo. Cal não precisava ter começado a luta revelando um golpe para o qual eu não estava preparada. Ele poderia ter escondido o jogo, esperado para usar a vantagem. Em vez disso, lançou o truque de cara. Ele pretende pegar leve comigo. Primeiro erro. A 10 metros de distância, Cal acena indicando para que eu continue. Uma provocação, mais do que qualquer outra coisa. Ele é melhor na defensiva. Quer que eu vá para cima dele. Tudo bem. Na borda da arena, ela murmura um alerta para a multidão. Eu me afastaria se fosse vocês. Meu punho se fecha e um raio cai. Ele corta o ar como uma força cegante e atinge a arena bem no meio, como uma flecha, mas não afunda na terra, rachando o chão como esperado. Em vez disso, usa uma combinação de tempestade e teia, de modo que o raio roxo e branco acende a arena, correndo pela terra na altura do meu joelho. Cal usa o braço para proteger os olhos da claridade, enquanto a outra mão transforma faíscas em uma chama azul ardente em volta dele. Corro e disparo em meio aos raios que ele não suporta olhar. Com um rugido, atinjo as pernas de Cal, derrubando-o. Ele bate nas faíscas e é tomado pelo choque enquanto me levanto rapidamente. Um calor vermelho se aproxima do meu rosto, mas eu o lanço de volta com um escudo elétrico. E então caio também, levando uma rasteira.
Meu rosto bate com força no chão e sinto o gosto da terra. Uma mão agarra meu ombro, queimando, e dou uma cotovelada, acertando o queixo dele. Isso também queima. O corpo inteiro de Cal está em chamas, vermelho e laranja, amarelo e azul. Ondas de calor pulsam dele, fazendo o mundo inteiro se agitar e ondular. Pego um punhado de terra para jogar o máximo que posso no rosto dele. Cal fecha os olhos e isso alivia um pouco o fogo, me dando tempo suficiente para ficar de pé. Com outro movimento dos braços, jogo um raio na forma de um chicote, faiscando e assobiando no ar. Cal desvia de cada golpe, rolando e se abaixando, com pés leves como um dançarino. As faíscas que não consigo controlar totalmente viram bolas de fogo. Cal as transforma em seu próprio chicote flamejante, tornando a arena em um inferno. Roxo e vermelho se enfrentam, faíscas e chama, até que a terra compacta sobre nós estremece como um mar tempestuoso e o céu fica preto numa chuva de raios. Cal passa perto o suficiente para atacar. Sinto a força do impacto do seu punho quando me atinge e o cheiro de cabelo queimado. Inicio meu próprio ataque, dando uma cotovelada brutal no rim. Ele grune, mas responde à altura, os dedos flamejantes rasgando minhas costas. Minha pele enruga com as bolhas frescas. Mordo o lábio para me impedir de gritar. Cal pararia a luta se soubesse o quanto dói. E dói muito. A dor cortante atravessa minha coluna e meus joelhos fraquejam. Estendo os braços para impedir a queda e o raio me põe de pé. Aguento a dor lancinante, porque tenho que saber qual é a sensação. Maven provavelmente fará pior quando chegar a hora. Uso a teia de novo numa manobra defensiva para manter as mãos de Cal longe. Um raio forte corre pelas pernas dele, por seus músculos, nervos e ossos. Seguro o golpe o suficiente para não causar dano permanente. Ele se contorce, caindo de lado. Vou para cima sem pensar, focando nos braceletes que vi prender e soltar uma dezena de vezes. Sobre mim, seus olhos se reviram e ele tenta me impedir. Os braceletes voam, brilhando em um tom púrpura com minhas faíscas. O braço se enrola na minha cintura, me derrubando. A terra nas minhas costas é como uma labareda de fogo. Grito dessa vez perdendo o controle. Faíscas explodem das minhas mãos e Cal se joga para trás, fugindo da fúria do raio. Lutando contra as lágrimas, eu me forço para cima, com os dedos cravados na terra. A alguns metros de distância, Cal faz o mesmo. Seu cabelo está todo espetado por causa da estática. Estamos ambos feridos e somos orgulhosos demais para parar. Cambaleamos como velhos, sobre membros instáveis. Sem seus braceletes, ele recorre à grama que queima na beirada da arena, formando uma chama a partir das brasas. Ela é disparada contra mim enquanto meus raios explodem de novo. Ambos colidem, formando uma parede azul faiscante. Ela subia, absorvendo a força dos dois ataques, e então desaparece. Talvez seja melhor vocês lutarem no campo de tiro da próxima vez, Davidson fala. Hoje, o primeiro-ministro parece uma pessoa comum, com um uniforme verde simples, parado em pé na beira da arena, pelo menos do que era uma arena. Agora a terra e a grama são uma bagunça carbonizada, completamente reviradas, um campo de batalha destruído por nossas habilidades. Assobiando de dor, sento no chão em silêncio, grata pelo término. Até respirar faz minhas costas doerem. Tenho que me inclinar sobre os joelhos, cerrando os punhos com força para lutar contra a dor. Cal dá um passo na minha direção e cai também, apoiando-se nos cotovelos. Sua respiração está ofegante e pesada, o peito subindo e desabando com o esforço. Sem energia para oferecer um sorriso que seja, suor o recobre dos pés à cabeça. E sem uma plateia, se possível. Davidson acrescenta. Atrás dele, conforme a fumaça se dissipa, outra parede azul nos separa dos espectadores. Com um aceno de Davidson, ela pisca e desaparece. Ele abre um sorriso brando, então aponta para o símbolo no seu braço, um hexágono branco. Escudo. Bem útil. Eu que o diga. Killorn grita, avançando na minha direção. Ele se ajoelha do meu lado. Rise! Chama por cima do ombro. Mas o curandeiro ruivo para a alguns metros de distância. Você sabe que não é assim que funciona. Rise, para com isso! Killorn sibila. Ele range os dentes irritado. Ela está com as costas inteiras queimadas e mal consegue andar. Cal pisca na minha direção, ainda ofegante. Seu rosto se contrai de preocupação e arrependimento, mas também de dor. Estou agonizando assim como ele. O príncipe se esforça ao máximo para parecer forte e tentar sentar. Ele cai de imediato no chão. Rise se mantém firme. O treinamento tem consequências. Não somos prateados. Precisamos ter consciência do que fazemos uns aos outros com nossas habilidades. As palavras parecem ensaiadas. Se eu não estivesse com tanta dor, concordaria. Lembro das arenas onde os prateados lutavam por esporte, sem medo.
Lembro do meu treinamento no Palacete do Sol. Um curandeiro estava sempre a postos, pronto para remendar cada arranhão. Os prateados não se importam em machucar outras pessoas porque os efeitos não duram. Rise nos observa de cima e só falta balançar o dedo numa repreensão. A vida deles não corre perigo. Vão passar 24 horas assim. É o protocolo, Warren. Normalmente eu concordaria, Davidson diz, com passadas firmes. Ele atravessa o espaço até o curandeiro e fixa nele um olhar sem emoção. Mas, infelizmente, preciso desses dois bem dispostos já. Não dá para esperar. Senhor, cure os dois. Sinto um pequeno alívio enquanto aperto a terra. Se esse é o preço para encerrar essa tortura, farei o que o primeiro-ministro quiser. E sorrindo, meu macacão cheira a desinfetante e faz minha pele coçar. Eu reclamaria, mas não consigo. Não depois dos últimos relatos dos agentes de Davidson. Até o primeiro-ministro parece abalado, andando para lá e para cá diante da longa mesa de conselheiros militares, que inclui Cal e eu. Davidson mantém o punho fechado sobre o queixo e o olhar indecifrável no chão. Farley o observa por um longo momento antes de abaixar a cabeça para ler a caligrafia meticulosa de Ada. A sangue nova, que consegue lembrar de tudo, é uma oficial agora e trabalha com Farley e a guarda. Não me surpreenderia se a pequena Clara também virasse oficial. Ela cochila no peito da mãe, enrolada bem firme em um pano. Fios curtos de cabelo castanho escuro despontam na cabeça dela. Realmente parece com Shade. A tropa de Corvium, no momento, é composta por 5.000 soldados vermelhos da Guarda Escarlate e 500 sanguinovos de Montfort. Falei recita as anotações de Ada. Os relatórios indicam que as forças de Maven estão na casa dos milhares, todos prateados. Estão se reunindo no Forte Patriota, em Harbor Bay e nos arredores de Detraon, em Lakeland. Não temos o número exato nem meios para conseguir isso. Minhas mãos tremem na superfície da mesa. Rápido, eu as coloco embaixo das pernas. Imagino quem poderia auxiliar a tentativa de Maven de retomar a cidade-fortaleza. Os Samos se foram, os Lares, Iral e Aven também, e os Lerolan se der para acreditar na avó de Cal. Por mais que queira desaparecer, me forço a falar. Ele tem um apoio forte das casas Rambus e Willy, Forçadores e Verdes, dos Arven também, podem neutralizar qualquer ataque dos Sanguinovos. Não me aprofundo na explicação. Senti na pele o que são capazes de fazer. Não conheço as forças de Lakeland além dos ninfóides reais. O coronel se inclina para a frente, apoiando a palma das mãos na mesa. Eu conheço. Lutam bravamente e oferecem muita resistência. A lealdade deles ao rei é obstinada. Se ele der seu apoio ao desgraçado, ele para e volta a olhar para Cal, que não reage. Se ele der o seu apoio a Maven, os demais não hesitarão em seguir. Os ninfóides são os mais perigosos, é claro, seguidos por tempestuosos, calafrios e dobraventos. Os guerreiros pétreos também são um bando horrível. Eu me contorço a cada um dos nomes. Davidson vira para encarar Tahir sentado à mesa. O sangue novo parece incompleto sem seu gêmeo e inclina-se de forma estranha, como se para compensar a ausência dele. Alguma atualização sobre o cronograma? O primeiro-ministro vocifera. Menos de uma semana não é preciso o suficiente. Apertando os olhos, Tahir se foca em outro lugar bem longe dali, o lugar onde o seu irmão gêmeo deve estar. Como em muitas das operações, a localização de Rache secreta, mas tem um palpite. Salida já esteve infiltrada no exército de sanguinovos de Maven. Rache é o substituto perfeito para ela, provavelmente trabalhando como um serviçal vermelho em algum lugar na corte. É uma ideia genial. Usando sua ligação com Tahir, ele pode despachar informações mais rápido do que qualquer rádio ou comunicador, sem deixar rastros e sem a possibilidade de ser interceptado. Ainda estou confirmando. Ele fala lentamente. Há rumores a respeito de... O sangue novo para e o seu queixo cai formando um O de surpresa. Em menos de um dia, um ataque pelos dois lados da fronteira. Mordo o lábio, fazendo-o sangrar. Como isso pode acontecer tão rápido, sem aviso? Cal compartilha minha surpresa. Pensei que estivéssemos vigiando a movimentação das tropas. Exércitos não se agrupam do dia para a noite. Uma leve corrente de calor emana dele, esquentando o lado direito do meu corpo. Sabemos que o grosso das forças está em Lakeland. A nova esposa de Maven e a aliança que trouxe nos deixou um pouco amarrados. Farley explica. Não temos recursos suficientes lá, ainda mais agora que a maior parte da Guarda Escarlate está aqui. Não podemos monitorar 3 países diferentes.
Mas vocês têm certeza de que eles vão para Corvium? Sem sombra de dúvida? Cal estoura. Ada confirma com a cabeça hesitante. Todas as informações apontam para isso. Maven gosta de armadilhas. Odeio dizer o nome dele. Pode ser uma estratégia para atrair nosso pessoal para nos pegar em trânsito. Lembro do barulho do nosso jato destruído em pleno voo, rachando em pedaços irregulares pelo céu. Ou um truque. Vamos para Corvium. Ele ataca Low Country. Toma nossa base debaixo do nosso nariz. É por isso que esperamos. Davidson cerra um punho determinado. Deixamos que avancem primeiro para contra-atacar. Se enrolarem, saberemos que é um truque. O coronel enrubesce, sua pele vermelha como o olho. E se for uma ofensiva pura e simples? Agiremos rápido assim que conhecermos as intenções deles. E quantos dos meus soldados vão morrer enquanto você não age rápido? Tantos quanto os meus, Davidson retruca irônico. Não haja como se o seu pessoal fosse o único a sangrar. Meu pessoal? Chega! Farley grita com os dois autossuficiente para acordar Clara. A criança tem um temperamento mais tranquilo do que qualquer um que eu conheço e apenas pisca sonolenta com a interrupção do cochilo. Se não podemos conseguir mais informações, então esperar é a nossa única opção. Já cometemos erros demais atacando primeiro. Incontáveis erros. É um sacrifício, admito. O primeiro-ministro parece tão sério quanto suas generais, todos estoicos e com a expressão impassível diante das notícias. Se houvesse outra forma, ele optaria por ela, mas nenhum de nós enxerga uma, nem mesmo Cal, que permanece em silêncio. Mas é um sacrifício pequeno, portanto. O coronel explode de raiva, batendo a mão com força na mesa do conselho. Uma jarra de água balança e Davidson a segura com tranquilidade e agilidade, mostrando bons reflexos. Calore, vou precisar que você coordene. Com a avó dele, com os prateados, com pessoas que me viram acorrentada e não fizeram nada até que fosse conveniente. Pessoas que ainda pensam que a minha família deveria ser escrava. Mordo a língua. Pessoas de quem precisamos para vencer. Cal abaixa a cabeça. O reino de Rift ofereceu apoio. Teremos os soldados de Samos, Iral, Lares e Lerolan. O reino de Rift? Falo baixo, quase cuspindo. Evangeline conseguiu sua coroa, afinal. E você, Barrow? Levanta os olhos para ver Davidson me encarando, ainda com a expressão neutra. Ele é impossível de ler. Está conosco também? A imagem da minha família pisca diante dos meus olhos, mas apenas por um momento. Deveria me sentir envergonhada pelo ódio e pela raiva que mantenho queimando do fundo do meu estômago e nos cantos do meu cérebro, por terem mais peso que todos eles. Minha mãe e meu pai vão me matar por deixá-los de novo, mas estou disposta a me juntar à guerra para encontrar algo que se pareça com a paz. Sim. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 6ª parte do livro A Prisão do Rei, de Vitória Aveyard.